Boa noite! Vamos lá, galera! Última live do ano, os 4 cavaleiros do Apocalipse Nutricional. Vamos chegando! Hoje vamos conversar eu, Dr. Adolfo, Dr. Marcelo Duarte, Felipe Viana do Dentsa Nutrição. Vamos bater um papo, vamos fazer reflexões filosóficas para 2023. Oi, Mônica, tudo bem? Doutora Aline, Jaquita, boa noite. Boa noite, Silvani. Boa noite, galera. Sejam bem-vindos. Vamos entrando. Boa noite, Lu. Grande Marcelo Cardoso já está na área. Boa noite, Fernando. Boa noite. Grande! Rapaz, o médico mais gostoso do Brasil! Pronto, já posso sair da live? Caraca, meu, que transformação maravilhosa que você fez! Viu só, Parabéns, meu? hein? Viu só? Que loucura! Parabéns! Parabéns mesmo! Ah, meu garoto. Se são reflexões filosóficas, temos que falar de tudo mesmo, né? Tem que falar de Mas tudo. é verdade. Vamos falar de beleza, vamos falar de estética. Vixe, o doutor Adolfo eu tô botou só a precisando. foto do corredor. Tem luz no fim do túnel. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu estou Boa noite. precisando conversar com vocês, Ah. que a gente está precisando assinar um contrato Ah, dos nossos bonequinhos temáticos, entendeu? show. Bonequinhos temáticos, o Marcelo fez umas fotos, ele já tá, inclusive já botou até o traje, patrocinado pela Camila. Tá Boa vendo? noite. Boa Fala, noite a todos. Boa noite. pensa! Boa noite, E aí, tudo doutor bem? Adolfo, Grande doutor Marcelo. Filipiana. Boa noite, Grande. beleza? Bronzeado, rapaz, o Felipe. Pois olha é. aí. Me chamou a atenção também, ô Henrique. Rapaz, eu não tô bronzeado, não. Rapaz. Acho que eu peguei uma insolação hoje. Eu fui pescar com meu pai e minha namorada tá aqui rindo. Eu tô preto, não, vermelho aqui. Eu achei que o Adolfo não ia. O Adolfo botou uma história agora há pouco no avião. Já perdemos o Adolfo pra live, né? Não, eu botei ontem, Marcelão. Ah, tá voltando ontem. Ah, eu achei que tava vindo de Gramado agora, rapaz. Não, cara, voltei ontem, foi bacana, tava com minha filha lá, foi muito bom. Fui na Lugano. Ô, coisa boa. Eu tô esperando, ô, Henrique, eu tô esperando que talvez vá chegar um Sedex aqui, não sei se não mandou nada da Lugano. Fala pra isso. Pode ser que chegue daqui pro Natal. Ali na Mas, clínica, cara, lá na clínica, lá no consultório, eu sempre, agora no fim de ano, eu chego e pergunto para as meninas lá para a secretária: chegou alguma coisa da Cacau Show para mim? Não? Está não, porque eu não vou comprar, né? Eu não vou comprar, eu preciso que alguém me dê. Ninguém me mandou nada, né? Esse ano ninguém mandou, doutor. Eu disse, pô, eu não vou comprar, né? Ninguém mandou. Então tá, uma hora chega. tá Meus amigos, certo, tá certo, qualquer hora Meus amigos, chega. que prazer inenarrável encerrar o ano com vocês, viu? É a nossa confra. É a última É a nossa live do confra. ano. Não, é a Nossa confra, compra né? digital. Já que a gente não tem como fazer, ainda não fizemos uma confra ao vivo, né? Pelo menos façamos uma confra virtual. Certeza. Essa é a última do ano, Henrique? A última que eu vou fazer do ano, Show! assim, Pô, que honra! encerrar com os Grande melhores. estilo, meu Encerrar amigo. com os Grande melhores. estilo. Tô Com feliz, certeza. tô feliz. Muito bom, muito bom. Gostei Cara, também. Encerrar assim, com um tema muito legal, né? Que é fazer essas reflexões, avaliar um pouquinho 2022, o que é que a gente está pensando de 2023, o que é que nós vamos fazer de diferente, o que é que nós vamos ajudar essas pessoas aqui do Instagram, né? O Eu doutor sabia Marcelo que a já gente está ia ensinando, falar. né? Já fez um projeto. Sabia que a gente ia falar de intestino grosso hoje? Ipanema, né? Ui! Vocês viram a transformação do Marcelão? Cara, eu fiquei orgulhoso, velho. Marcelão tá matando a pau. Pois, Bom demais. ok. Muito bom. Impressionante. O que Dá te trabalho. motivou a fazer essa transformação toda, meu amigo? Cara, são múltiplos fatores, mas eu acho que um dos fatores, talvez o principal, a gente pode usar aqui nessa live mesmo. Que hoje eu coloquei nos stories ali, uns stories despretensiosos, de segunda-feira, que lá no meu Instagram, segunda-feira eu brinco que é o Dia Internacional do Agora Vai, que é o vamos de novo, repetir de novo.
E aí hoje eu citei até o Rodrigo Bomini, que botou uma postagem esses dias, falando que, na verdade, não existe recomeçar, existe continuar. A gente, na verdade, sempre continua. Não é que recomeça porque, quando a gente fala em recomeço, parece que a gente pôde parar, e parece que existe parar, mas na vida não existe parar, né? Então a gente só continua. E aí, uma das grandes coisas que me motiva, porque eu tenho fotos, colegas, Henrique, Adolfo, Felipe, eu tenho fotos que são incríveis, assim. Eu tenho foto com 100 quilos, com 98, eu tenho foto com 68, com 59, com 78, Caramba. com mais músculo, com menos músculo. Eu adoro fazer isso, eu adoro fazer isso. E uma das coisas que me motiva para fazer isso é a pessoa que não faz, é o que me motiva. Esse tempo eu fiz uma live que eu intitulei assim, O Feitiço do Tempo, que é quando eu comecei a ver assim, pacientes meus antigos ou conhecidos, familiares, que vem ano e vai ano, vem ano e vai ano, e a coisa ou está sempre igual, ou pior do que isso, está pior, está pior. E aí, então, por isso que eu, entre aspas, me especializei nessas grandes transformações, pela angústia que me dá de ver as pessoas passarem um trimestre, 2 trimestres, 3 trimestres, 4 trimestres, vulgo, 1 ano, e parece que nada aconteceu. Isso me dá um nervoso, uma angústia. E aí, por isso que eu faço esses desafios assim, ganho 12 quilos, perco 22 quilos, para ver assim, como se a gente tiver direcionado e tiver intenção, grandes coisas são possíveis na vida. Grandes coisas. E aí, por isso que eu me motivei a fazer essa última transformação, porque eu nunca tinha ficado, assim como eu fiquei, eu nunca tinha ficado. Isso era uma coisa que faltava no meu currículo. Não tinha ficado ainda. Não tinha, porque eu já tinha ficado uma vez trincado, mas trincado barra caquético. Eu tinha ficado trincado de tão magro que eu fiquei. Uma vez eu tenho 1,72 m, e aí depois de ter saído de sobrepeso e obesidade, depois dos 100, ter ficado com 69, 70, eu fui a 59, e aí eu fiquei trincado. Só que fiquei trincado caquético, porque não tinha nada, só tinha osso, né? Mas tá bem, Você dava quase pra ver a trincou, musculatura. né? Quase você trinca mesmo, mano. Dá pra ver. E aí agora eu consegui, assim, eu trinquei agora com 72 quilos. Agora foi legal. Agora ficou legal. Isso eu não tinha feito ainda. E neste fim de semana, meus amigos, aconteceu uma coisa que acontece mais frequentemente do que eu gostaria, que é ver assim uma pessoa que já me conhece, que sabe de todo esse nosso trabalho aqui, o nosso trabalho aqui da Rebelião Saudável, sabe, de direcionamento e coisa e tal, conhece meu trabalho, me conhece, e a última vez que eu vi essa pessoa faz uns 2 anos. E ela piorou muito nesses últimos 2 anos. E isso é uma coisa que mexeu muito comigo. Por isso que hoje eu passei o fim de semana meio chocado. E hoje eu coloquei aqueles stories lá por causa disso, assim. Meu Deus, cada dia é uma oportunidade absurda da gente conquistar e melhorar e se desenvolver e buscar melhores resultados cada dia, cada semana, cada mês, cada bimestre. E aí eu vi aquela pessoa e aí me chamou a atenção. Eu disse, nossa, olha o que... Eu pensei até nisso, assim, olha o que eu fiz agora em alguns meses e tudo, por que não? Aí naquela pergunta, o questionamento filosófico, Henrique, colegas, que eu fiz nos stories é assim, por que? Em nome do quê? Em nome do quê não melhorar? Em nome do quê? O que eu, Marcelo, perdi nesse tempo? Eu perdi a pseudo-liberdade de fazer o que eu quiser? Eu perdi de comer e beber o que eu quisesse? Tá. Mas o que eu perdi com isso? Ou a pessoa, tá bem, engordou, vamos dizer que eu conheci essa pessoa com 110 quilos há 2 anos, ela está com 140 hoje. Ok. O que ela ganhou que eu perdi? Ganhou o direito de poder comer qualquer coisa e beber qualquer coisa? Mas qual foi o lucro? Porque aí eu me olhando, e eu estava num aniversário, e aí muitos conhecidos que não me viam há muito tempo, me viram, pô, seco, forte. Aí eu recebi o maior elogio da minha vida, Adolfo. Um colega, até amigo nosso do meio digital, disse assim, Marcelo,
Pô, pior que tá gigante mesmo, eu achei que era um filtro do Instagram. Eu disse, que filtro do Instagram, rapaz? Olha, passei 1 ano e 8 meses me matando pra dizer que é um filtro do Instagram. Ele me tocava assim, não, pô, pior que tá grande, né? Não é filtro do Instagram. E aí aquela pessoa me chocou, eu disse assim, pô, porque eu tava vibrando com a minha conquista e todo mundo me bajulando, dizendo assim, bah, pô, que legal que ficou. E daí chegou aquela pessoa ali, sabe, tão, não sei dizer, assim, eu acho que vocês estão pegando, assim, conseguem perceber. Eu disse, por quê? Por quê? Pô, por quê? Porque, pô, é tão legal melhorar, é tão legal evoluir, é tão saboroso melhorar, é tão saboroso conquistar, por que não? Qual é o lucro de não fazer? Sabe? Então, acho que para a gente fazer a nossa live assim, de questões filosóficas de fim de ano, eu começo assim, por que não? Qual é o lucro de não fazer? E acho que essa é uma reflexão super legal, Marcelo, porque quando eu até coloquei um texto esses dias sobre esse assunto, a natureza toda segue para frente, né? Você vê, tudo na natureza segue para frente, tudo na natureza segue para evolução, segue para subir de nível, né? As plantas, elas não param de crescer até conseguir chegar o mais perto possível da luz solar e fabricar e captar energia e fabricar alimento para base da cadeia alimentar. Os animais vão procurar se reproduzir o máximo possível, os animais vão seguir os seus instintos. Quando chega no ser humano, aí tem uma porra de um negócio chamado livre-arbítrio. Uhum. Aí lasca. Onde é que tá? Onde é que tá a evolução? Onde é que tá aí para frente? Né? Tem eu escutei outro dia agora um filósofo da Grécia Antiga chamado Diógenes, que ele saía com um lampião, né, procurando por um homem. E ele disse que nunca encontrava, porque não tinha homem. Tá entendendo? Tinha animais travestidos de homem, que só seguem emoções, que só seguem instintos, mas que não são homens de verdade. E cara, como isso está presente no dia a dia, as pessoas que só querem ficar... você começou muito bem. Não tem como ficar parado. No mundo que está avançando, ou você está indo para frente, ou você está indo para trás. Parado, você não fica. Né? E a gente Porque vê cada vez não mais para, as pessoas né, regredindo, né? Involuindo. Mas em nome do quê? Em nome do Em nome quê? da falta... Marcelo, em nome da falta de motivo. Eu sempre vou cair nesse ponto. É a falta de motivo. Então, a hora que você alcança uma conquista bacana como essa, você teve um motivo. E isso te levou, né? Um trabalho dos que eu mais faço hoje no consultório é tentar ajudar as pessoas a identificar motivos que as mobilizam. Porque isso vem antes da suplementação, isso vem antes da dieta, isso vem antes de tudo. Porque se ela não tiver um motivo que a mobilize, ela não vai conseguir fazer nada. Então, assim, eu vejo hoje nós com cada vez menos referências, e por termos menos referências, é mais difícil ter aqueles motivos simples. Quando a gente era criança, eu não vou falar o Dencinho, que o Dencinho é mais novo, mas nós três que somos mais coroa aqui, quando a gente era criança, muita coisa a gente fazia simplesmente porque aquilo era bom. Vocês lembram disso? Quando a gente era criança, assim, fazer isso significava ser bom, né? Até isso hoje meio que está demodé, né? Então a gente não tem tanta simplicidade hoje para definir motivos. Eu percebo isso quando converso com os pacientes, percebo isso em mim, percebo isso em todos. Então, assim, você vê, por exemplo, quando eu vi o Marcelão fazendo essas fotos, isso me motivou um bocado. Então, a próxima transformação é a minha, está registrado aqui, todo mundo está vendo, tá bom? Próxima vai ser a minha e vou registrar também, tá? Não vai sair bonito igual o Marcelo, mas vai sair transformado. Então... Vai fazer foto com calça aberta também? Não precisa. Não tem necessidade. Mas então, isso é bacana, isso dá um motivo, poxa, o Marcelão fez, que legal, o cara quer fazer como o Marcelo fez. Isso é um motivo também, é uma inspiração, por exemplo, né? Aí entra naquela questão do diálogo interno e do questionamento, como o Marcelo está fazendo um questionamento muito bom, o que eu deixo de ganhar? Ainda mais nós que, em tese, dominamos a técnica, por que não?
né? E aí vem o porquê sim. Todo esse diálogo interno precisa acontecer. Então, o que eu identifico, Marcelão, é a falta dos motivos. Eu vejo sem motivo. Por isso que eu tenho uma frase que eu uso que é o seguinte: o maior inimigo do emagrecimento é a percepção de suficiência. Quanto mais você se percebe suficiente para as coisas, né? Saquei. Você não tem porquê, né? Então isso complica. A gente tem que achar um motivo. Se tá bom, né? Se tá bom. Uma vez, numa reunião com alunos lá, ou pacientes, não me lembro, eu comentei assim uma coisa que, claro, pode até nem fazer sentido para alguém que chegue agora e me escute falar isso agora, que nem saiba de toda a minha história lá, que eu tive, que eu fiquei diabético e sofri com sobrepeso, obesidade. Mas eu comentei assim que hoje, quando eu cometo um excesso alimentar e eu fico com a barriga estufada, distendeu a barriga, distendeu, consumi ali alimentos processados, um excesso de carboidrato, e distendeu a barriga e eu já me sinto estufado. Eu me sentir estufado hoje, distendido, e a minha barriga já ficar meio para fora assim, já é o suficiente para eu botar um ponto final. Acabou, acabou. Isso já é demais para mim. Isto já é demais. Eu estou estufado. Acabou. E eu estava comentando isso com uma candidata a emagrecimento que acho que padecia ou sofria dessa percepção, Adolfo. Ela estava bom, mesmo com, por exemplo, 40 quilos acima, estava bom. E daí eu fiz um contraponto assim, ó. O meu peso não variou, eu estou distendido. Isso já é demais para mim. Eu preciso parar imediatamente e refazer toda a minha rotina, voltar para a minha vida normal, porque eu distendi o abdômen. Eu não engordei, eu distendi. Já é demais para mim. Não pode. Então a pessoa, isso que tu falou, acho perfeito. Eu nunca tinha chegado nessa percepção. A percepção de suficiência, não, tá show, é isso aqui, tá bom. Faz com que o sarrafo fique muito baixo, assim, a cobrança fica muito pequena, né? Realmente, não tem como persistir quando o sarrafo ele é muito baixo. Imagina assim, ó, falando dessa transformação, desse projeto que eu fiz, acabou que eu levei 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses batendo. 1 ano e 8 meses. Quem pegar meus stories lá, fim de 2020, de 2021, 1 ano e 8 meses, é muito tempo. Agora que terminou na sexta-feira. Aí eu comentei com os alunos uma coisa engraçada que aconteceu mesmo, e serve para uma outra reflexão filosófica. Acabou, tirei aquelas fotos na sexta-feira de noite, acabou, foi o final de 1 ano e 8 meses. Eu me levantei no sábado de manhã, olha que coisa engraçada. Levantei no sábado de manhã, me olhei no espelho, pô, eu tô trincado, mas como é que... Não, mas não acabou ontem. Parecia que era só um desafio, sabe? Que eu ia tirar as fotos. Eu ia voltar a ser o Marcelo de antes, assim. Aí eu me levantei de manhã, espreguicei, me olhei no espelho. Porra, mas para aí, mas que legal. Herdei, daí eu botei assim, herdei o corpo. Continuei com ele, parece que eu comprei um carro novo, fui dormir, tá na garagem ainda. Que beleza. Porque demora, precisa de tempo batendo, só que depois a conquista chegou. Eu disse, agora o que eu faço isso? Agora vou levar esse corpo pro consultório para trabalhar segunda. Meu Deus, que vergonha, porque agora... A gente precisa ter a necessidade de fazer acontecer para fazer pelo tempo necessário. Se não for uma necessidade, que daí é a questão da insuficiência. Realmente, no momento em que faz sentido e eu preciso fazer aquilo acontecer, a gente faz pelo tempo que for preciso, porque agora é uma necessidade, agora se transformou numa necessidade. Que técnicas eu usei para manter isso que a gente usa? Declaração social, disse que ia fazer, isso que o Adolfo falou, tá? Declaração social, disse Acabei que ia, de usar. tá? Eu disse que ia fazer, aqui já começa a mexer comigo, assim, porque eu disse que ia fazer, tá, beleza. Depois, a questão da inspiração, que eu digo para os alunos fazerem assim, fotos, como é que eu quero ficar? Fotos, então, declaração social, materialização, planejamento. Pô, para eu alcançar isso, o que eu tenho que fazer? Pô, eu tenho que mudar drasticamente a minha rotina alimentar, estou comendo proteína muito pouco. Aí tem aquela live que eu fiz sobre a musculação, estou em 0 carboidrato, isso vai ser um desafio. Mexi daqui e dali, registro, fotografei, anotei, publiquei.
eu mergulhei tanto no processo que quando eu acordei estava pronto. E agora o que eu faço? Agora vive com esse corpo aí agora. Mas eu levei 1 ano e 8 meses batendo, porque eu estava me sentindo insuficiente. Eu quis fazer. Adolfão, tu é top, cara. Pô, tá louco. Olha onde eu tô. É isso aí. Muito bom. Eu acho que você tocou num ponto chave, viu, Adolfo? Que as pessoas elas se conformam muito fácil. A palavra conformar é exatamente isso, é entrar numa forma, né? Então, a pessoa engorda 1 quilo, engorda 2 quilos, engorda 10 quilos, e ela vai achando que tá tudo bem, sabe? Não, e Porque não sente nada na pele, não. Não sente, e tá tudo bem, e não faz diferença, e... vou dar um exemplo. Eu já tô casado mesmo, né? Sabe? E aí você acorda e diz assim, tudo igual, a minha vida é a mesma, os filhos estão aí, eu já tô naquele empreguinho que eu não aguento mais que me paga, tá entendendo? Então, por que eu vou emagrecer? É tudo assim. Então, a gente se conforma muito fácil. Tem gente que diz, vou morrer mesmo. Vou morrer mesmo. Essa aí... Fizeram com o Marcelo, eu vi as considerações dele, e fizeram essa pergunta para mim também. Gerou até um vídeo no Instagram. Para que eu vou me esforçar se eu vou morrer? Né? Sabe? Isso é uma visão extremamente egoísta, né? Porque, a gente veio para cá para deixar a nossa marca, para inspirar as pessoas, para mostrar para as pessoas que a gente pode evoluir, que a gente pode crescer, que a gente pode melhorar, para fazer desse estágio que nós estamos aqui, eu acredito que isso aqui é um estágio, para fazer desse estágio um estágio onde nós vamos melhorar para ficarmos melhor ainda no próximo estágio. E não para viver uma vidazinha na média. Sabe aquela coisa linear? Cara, quando eu penso nessa circunstância, me vem à cabeça aquele cara vou pensar agora pro lado masculino, né? Aquele cara barrigudo que anda com aquele calção Adidas, sabe aquele calção Adidas azul de pano, desbotado com aquelas lixas do lado? O caboclo chega em casa, né? O caboclo chega em casa depois do trabalho, 3h30, troca de roupa, bota aquele calção fajuto, furado. Abre a geladeira, pega uma cerveja e vai coçando os ovos para sentar para assistir televisão. Aí a mulher olha um cara desse. Aí pensa, aí de repente a vida muda. De repente a mulher dá um pé na bunda no cara desse aí, tá entendendo? E ele fica, por que ela me deu um pé na bunda? Cara, sabe? E eu tô falando só do aspecto físico, eu não tô nem falando do aspecto mental aqui. Mas é uma coisa, se o que tem dentro tem fora. Não tem se dentro como de você separar, tá desequilibrado, fora de você desequilibra também. Pode até não falar certas coisas para não se incomodar. Tem certas coisas que hoje em dia tudo politicamente é feio de falar, né? Agora, o que está por fora reflete o que está por dentro e vice-versa. E não tem como negar isso, sabe? Não tem como negar. Hoje, assim, ó, nós os quatro, nossos seguidores individuais e coletivos, porque nós temos seguidores mútuos, né? Nós os 4, nossos seguidores. A gente tem alguns graus de certeza que fazem com que a gente fique com uma pulga atrás da orelha. Eu costumo dizer assim, até mesmo no consultório, ninguém nunca jamais engordou porque comeu muita carne, brócolis e ovo e queijo parmesão. Ninguém engordou por causa disso. A gente tem que botar as cartas na mesa e entender assim, a pessoa chegou aos 120, 130, 140 quilos. A gente sabe que foi com alimentação ultraprocessada num contexto obesogênico. Maravilha. E agora, a pessoa nos conhece, ela já sabe dessas coisas. E 3 anos depois, ela engordou 10 quilos. Tem questões comportamentais importantes envolvidas aqui que a gente não pode deixar de falar. Porque como poderia? Sabe que assim, uma das coisas, quando eu bati nesse meu desafio, eu bati a perda de 10,9 kg em 46 dias. E aí eu botei lá no grupo, eu botei assim, não percam 10 quilos em 46 dias. Percam em 3 meses ou em 6 meses. Quem sabe até em 1 ano, mas façam alguma coisa. Não precisa fazer a intensidade que eu fiz. Mas vão para algum lugar, que eu tenho botado assim, de tanto não parar, um dia chega lá, né? Um dia chega. Mas não parar. Porque assim, eu estou com 120 quilos hoje. E no dia 19 de dezembro de 2023, eu estou com o mesmo peso ou 10 quilos,
Poxa vida, eu falhei demais. Porque o conjunto de atitudes que a gente tem que tomar no dia a dia, em 365 dias, para não perder nada e aumentar, é um conjunto que cria o ambiente obesogênico, não é fruto dele. Entende o que eu quero dizer? O conjunto de comportamentos dessa pessoa que não está emagrecendo e que, pelo contrário, ainda engordou, esse comportamento dela está alimentando o ambiente obesogênico. Ela faz parte, ela não é vítima, ela faz parte do ambiente obesogênico. Sim. Porque depois de saber o que a gente está falando aqui, parte de atitudes pequenas, mas constantes no dia a dia, de busca por mudança. Não pode terminar o ano que vem igual ou pior com o que está hoje. Não pode, porque a gente já sabe demais. Então, por isso que eu fiz um desafio absurdo, assim, de extremos, para dizer assim, ó, não me imitem, não façam isso. Façam isso em todo 2023, não façam em 46 dias. Façam em 365. Mas parem de dizer que é impossível ou que é muito difícil. Difícil é o que eu fiz. Difícil é partir. Eu parti de 17% de gordura corporal e perdi 10,9 kg em 46 dias. Partindo da magreza. Isso. O emagrecimento, a perda de peso, ela é proporcional ao excesso. Quanto maior for o excesso de peso, os menores ajustes já promovem grandes resultados, ou resultados perceptíveis. Tem que evoluir. Por quê? Pelo evoluir, porque estar vivo é evoluir. Quem não evolui não está vivo. Se está assistindo essa live hoje, e se por acaso alguém estiver assistindo essa live no dia 19 de dezembro de 2023, nesse último ano não evoluiu, não viveu. Por que eu fiz o que eu faço? Por que cada um de vocês faz o que faz, os seus desafios pessoais, etc? Porque isso é evoluir. E evoluir nos torna vivo. Então, por favor, a gente tem conhecimento demais para botar a culpa assim, porque é o meu cônjuge, porque é a escola, porque é o trabalho. Ok, então não faz em 45 dias, mas em um ano tem que dar para fazer. Porque a gente tem que mexer, tem que comprar essa briga para si, fazer acontecer. Exato. Marcelo, isso é uma das coisas que eu né? mais... É uma das coisas que eu mais falo em consulta, eu converso também sobre isso, né? Tem gente que chega com um objetivo muito... que eu vejo que está um pouco fora da realidade do que ele vai poder fazer, né? Querendo perder muito peso em pouco tempo. Aí eu digo, não tem para que essa pressa toda. Não tem para que essa pressa toda. Você não é modelo, não é desportista, não vai trabalhar com o seu corpo. Então, bora aos poucos. Porque quando você, às vezes, a pessoa cria uma expectativa... Sim, você tá educado, Dencinho. Quando a pessoa cria uma expectativa muito alta e não consegue, aí o cara já dá um mês, se lá presta, vou desistir de tudo, entendeu? Sempre faço isso aí também. Educado porque você já dá logo lá na goela, Adolfo. Não é, cara, eu só peço bobagem. Não, mas olha, muito bom que vocês falaram, porque a gente tá falando em atitude, né? Sim. Então, Marcelo fala em evolução, Densa fala em atitude, Altran falou em servir de referência, em deixar sua marca. E tudo isso são motivos, né? E, pessoal, eu acho fantástico. Na hora que o Marcelão vai lá e se compromete, como eu fiz aqui agora também. Cara, é tipo assim, Marcelão, fudeu, agora eu vou ter que fazer. Eu acho que cada gerou... um, Adolfo, cada um devia deixar um desafio aqui, pessoal. Vamos pensar durante essa live. Só eu e você, Densa. Porque esses dois aqui já estão bonitão, Densa. Só sobrou nós dois, velho. Então, mas entenda. Cara, assim, pode ser outra coisa. Nunca, como o próprio Marcelo falou, não dá para ficar parado. Então dá para melhorar mais. A gente, tem que estar evoluindo o tempo todo. Claro o que eu quero deixar de exemplo... Né? Mas a gente está evoluindo o tempo todo. Mas sabe o que eu quero deixar de exemplo, Altran? É o seguinte. Na hora que a gente faz isso, a gente criou um motivo. Isso é uma coisa que as pessoas podem fazer. Então, eu sempre alerto meus pacientes num negócio, assim, quando a gente pensa em motivo, quando o intelecto entra muito, atrapalha. Porque, na verdade, quem tem que estar motivado é o animal. Nós temos o intelecto que faz 8 a 10% da nossa mente. Os outros 90% é o animal. Então, esse intelecto só tem uma função, justificar o que o animal quer. Basicamente é isso que ele faz. Então, ele é mais um servo do que propriamente quem está no comando. O que acontece? Vamos pensar em motivos que nos motivem no sentido fundamental. Né? Então, pronto, sentido fundamental. Olha,
minha posição diante dos outros, me comprometi, não quero fazer feio na frente dos outros. Isso funciona, né? Tem uma doença, se eu não fizer, eu vou piorar, eu vou morrer. Isso funciona. Você quer ver? O cara que sobrevive ao primeiro infarto, ele vira atleta. Ele vira atleta. Porque ele não quer passar por aquilo de novo, né? Ou então alguém que tem uma dor. Vocês três já viram o que eu vou falar agora. Paciente que tem dores inflamatórias, por exemplo, doenças autoimunes, como artrite. Começa a fazer as dietas certinho, para de doer. Aí ele come errado um dia, dói de novo. Como um pedaço que acontece? de pizza. Ele não quer Ele entra na mais. dieta certinho, nunca mais ele sai. Disse, não é? A minha mãe disse isso ontem. Ela passou um mês sem comer trigo. Antes de ontem comeu. Ela acordou toda quebrada. Eu não Toda quero mais não. Mas você vê que legal? Porque dor é uma referência primal. Sim. Então funciona para o animal. Isso é pavloviana, pessoal. Então quando a gente vai por esse caminho, ajuda demais. Então eu sempre proponho às pessoas, proponho a você que está assistindo a gente aqui agora. Se você se dispõe a qualquer desafio que vai demandar esforço, que vai demandar assim, um grau de sacrifício, classifica ele numa necessidade fundamental. Necessidade diferente de uma coisa que você quer. Porque, eu quero. Sei lá, eu posso, às vezes, mais querer do que propriamente querer. Porque se aquilo não for necessidade, olha, não vai para muito lugar. Né? Então a gente tem que ter necessidade. Crie suas necessidades aí para poder Mas aí alcançar. entra na questão da suficiência de novo, Adolfo. Exato. Porque às vezes aqui, quer ver, culturalmente todas as variações são possíveis, né? Às vezes a pessoa ela até é melhor quista e bem aceita como ela tá. Às vezes ela mudar vai ser um ponto negativo. Mas você sabe que isso é muito importante, Marcelão. Você quer ver uma coisa? Às vezes eu tenho pacientes, meninas, que têm o corpo muito bem feito. E você sabe aquele tipo corporal feminino que quando engorda não fica feio de jeito nenhum? Às vezes elas têm muita dificuldade de emagrecer porque elas ficam bonitas ou porque os seus companheiros gostam delas daquele jeito. Isso gera uma dificuldade real. Isso é real. Claro. Né? Depois ela pode entrar no campo da justificativa, porque nós somos humanos, a gente costuma fazer isso, mas assim, a base fundamental do insucesso dela é uma base real. E trabalhar isso muitas vezes é complexo. Por isso que eu gosto tanto, pessoal, desse trabalho integrado. Por isso eu gosto de estar com o pessoal da psicologia, com o pessoal do coaching, junto com a gente, médicos, nutricionistas, educadores físicos, fisioterapeutas, a turma toda, os odontólogos também trabalham junto. Então, é bom, porque aí a gente tem como abordar por várias frentes, né? E, de repente, conseguir promover aí uma melhora de verdade. Mas, eu estou falando demais. Eu achei interessante a colocação e eu escutei isso há muito tempo atrás. As pessoas, elas não vivem 60 anos, elas vivem um ano repetido 60 vezes, né? E é interessante isso aí, porque é exatamente isso que o Marcelo estava falando. O cara passa o ano de 2022 todo na mesma. Ou ele começou o ano com 120 quilos e terminou com 120 quilos. Ele já é um vencedor, né? Porque a tendência é ele terminar com 130. Aí, ano que vem, é a mesma coisa, sabe? E segue aquela mesma pegada, aquela mesma toada todos os dias. Sabe aquela música do Chico Buarque? Todo dia ela faz tudo sempre igual. É aquele mesmo. Quando o cara percebe, sabe, Adolfo, eu acho que a gente fica numa situação tão dormente que quando a gente acorda, a gente assim, puta merda, eu tenho 70 anos de idade e não fiz nada na minha vida. Tá entendendo? E acontece assim, com muita frequência. É uma porta que a gente não consegue abrir por fora. O Marcelo vai fazer vídeos e lives incríveis, vai fazer fotos incríveis, eu vou fazer. O Adolfo vai fazer a super transformação dele, agora vai virar o Bruce Wayne do Batman. E sabe o que vai acontecer? A galera ainda não vai abrir a porta, porque a porra da porta só tem trinco por dentro. A gente bate. Só falta esgoelar para esse povo abrir a porta. Mas a galera não vai lá e pega na maçaneta e abre. Esses dias uma mocinha me mandou um direct e aí eu respondi para ela assim, não, eu não te entendi, porque ela mandou um direct assim, eu tenho sobrepeso e preciso emagrecer. E aí eu disse para ela, ok, estás no lugar certo. Eu disse, tá, mas o
que eu faço? Eu disse, olha, tem vários caminhos. Um dos caminhos, por exemplo, é assistir o material. Se uma pessoa qualquer, em qualquer lugar do mundo, tanto o meu material, quanto do Felipe, Adolfo, Henrique, tá aqui. O que a gente já botou gratuitamente no Instagram resolve a obesidade de qualquer pessoa que por acaso se dedique a consumir e colocar em prática aquele material. Olha, tá tudo aqui. Tá tudo ali disponível. Tá ali, tá pronto. Além disso, tem o meu curso e além disso eu sou médico, tenho meu consultório. Mas tu precisa fazer algo. Alguma coisa tu precisa fazer. Porque não vai ser ali parada na vida assim, tá? Eu preciso emagrecer. Ok, tá tudo pronto. Está tudo pronto. Só precisa agora de uma atitude, porque já está tudo pronto. Acho que a grande questão é que a gente conversa pouco, ou não conversa, sobre assim, ó, afinal de contas, para o que se vive? Essa é a grande pergunta do emagrecimento. A grande pergunta do emagrecimento é assim, ó, ok, por que tu acordou hoje de manhã? Qual o sentido da vida para ti? Dependendo da resposta para essa pergunta aqui, está feito o emagrecimento. Para mim, Adolfo, o grande motivo não foi a questão da balança, nem das fotos, nem dos músculos. Se eu não fizer isso, eu não estou vivendo. Pô, se eu não estiver pensando em como é que eu vou melhorar o meu atendimento no consultório, se eu não estiver pensando em como eu vou ser um pai melhor para os guris, se eu não estiver pensando em como eu vou ser um marido melhor para a Sabrina, se eu não estiver pensando em como eu vou ser um médico melhor, se eu não estiver pensando em como eu vou ficar mais forte, mais bonito, eu não estou vivendo, porque a vida ela é isso. Para mim, é uma coisa que acabou, esse ponto acabou. Para que é a vida? Para melhorar. Então, pronto, então, eu não preciso pesar tanto, X, Y, coisa. Eu preciso melhorar. Por quê? Porque a vida é para melhorar. Perfeito. O que tu tem feito durante o dia a dia? Ah, não, eu estou trabalhando, porque daí eu vou ganhar mais, que eu vou pegar o dinheiro, daí tu vai fazer o que com o dinheiro? Não, que daí eu vou trocar de carro. Então, mas tu tá broxa, tá obeso, tá hipertenso, a tua mulher não te admira, os teus filhos não te admiram, as pessoas querem se aproveitar, inclusive, desse dinheiro que tu tá te matando para receber, mas qual é a tua vida? O que é que tu faz? Tu é importante para quem? Quem te admira e te admira por quê? Porque essa é a resposta. Isso é o que vai fazer com que uma pessoa decida, enfim, emagrecer. E não ficar assim, porque eu vi que a fulana lá emagreceu. Perfeito. Marcelão, você vê, exatamente. Você opera em cima de um conceito que você tem forte e que quando você atende esse conceito te gera uma grande satisfação. Isso é um motivo. Isso é perfeito, excelente. Você vê, por exemplo, vou pegar um exemplo bem mais simplesinho, mas de quando a gente era criança e de repente a gente gostava de estudar, em parte, mas também gostava muito do fato de que quando a gente tirava uma nota boa, os pais ficavam felizes. Aquilo era um motivo, né? Então, sempre se a gente for analisar todos os comportamentos, eles sempre vão ter alguma coisa assim que nos mobiliza, mas no sentido mais primal. Eu vou dar um exemplo bobo para vocês. Eu estava aqui lá por maio, junho, estava passando um período bem ruinzinho assim, estava bem triste com o negócio. E a minha filha veio aqui para casa e ela foi sentar para assistir um anime comigo. Eu estava sem conseguir malhar, tinha mais de um mês. Por algum motivo que eu não sei qual foi, aquele desenho animado tinha alguma coisa na música, nos movimentos, que me deu vontade de descer para malhar. E eu consegui, por aquele estímulo que tocou na minha criança, de alguma forma que eu não sei como foi, aquilo me mobilizou. Mas me mobilizou de um jeito que pronto, aí dali foi fácil, eu fui. E às vezes, quando eu tô meio assim, eu pego e assisto o desenho e aquilo dá uma mobilizada. Aí você pode olhar para isso e pensar, pô, que coisa boba. Eu falo, não, é recurso. Eu aprendi um recurso. Isso. Sabe? É igual, por exemplo, você vai malhar, você vai ouvir uma música, por exemplo. Aí você não vai ser qualquer música, vai ser alguma coisa que te estimula, por exemplo, a fazer aquilo. Então, na hora que estou malhando, pegando peso, eu estou ouvindo música. Na hora que eu estou na esteira, eu estou assistindo aula ou ouvindo podcast. Tem os motivos para a gente fazer. Então, tudo isso, todas essas associações são importantes. E eu quero muito que quem está assistindo a gente pense em refletir sobre isso. Porque na hora que você encontra um recurso para si, na hora que você encontra um motivo para si, tudo facilita. E aí você vai pegando
cada vez mais gosto pelas coisas e aquilo vai ficando um negócio cada vez mais prazeroso até chegar um momento que você não precisa mais de nada. Você já faz porque aquilo é uma satisfação por si, né? O que é talvez o melhor resultado. Né? E Adolfo, isso aí, essa falta de motivo é fundamental, entendeu? O exemplo que Marcelo falou da menina que falou com ele no direct, que ela meio que parecia que queria, mas não estava fazendo nada, queria emagrecer, né? Mas não estava fazendo nada para alcançar isso. Aí às vezes a pessoa pode pensar, não, acho que ela quer, mas não quer tanto. Mas às vezes é essa falta de motivo aí, entendeu? Eu lembrei de um amigo meu que eu toco violão, né? Sempre toquei em banda a minha vida inteira. Desde adolescente eu queria tocar violão porque eu queria tocar em banda porque eu gostava. Então aprendi a tocar sozinho. Aí ele chegou um dia desse, não, há muito tempo, né? Ele chegou e disse, rapaz, eu admiro quem toca violão, mas eu queria tocar. Se eu nascesse sabendo tocar violão, até que eu tocava, mas para eu ter que aprender, aí dá trabalho demais. Tu acredita que ele falou isso? Ele não encontrou o motivo dele. Pois é, mas é porque realmente esse é o processo que as pessoas não querem passar. Ninguém quer passar 1 ano e 8 meses fazendo o que o Marcelo fez. Isso. Fazendo força, sofrendo na academia. Ninguém quer pegar. Aí eu quero aprender a tocar piano. Aí ninguém quer ficar no... Quer sair? Já quer baixar um app e saber tocar. E tocar a 9ª sinfonia. Tá entendendo? Não é assim. Né? O processo e no emagrecimento é bem assim. Pois é. Sim, sabe que eu fiz uma analogia que todo mundo achou meio bobagem, mas para mim eu achei muito importante. Que é assim, que eu falei sobre o jeitão de emagrecer. Para a pessoa emagrecer, ela tem que pegar o jeitão. Sabe que assim, por exemplo, vamos pegar um exemplo já prático, até dentro do próprio emagrecimento mesmo. Quando a gente pensa, não faz atividade física, não faz. É que eu sempre fiz um pouco, assim, mas vamos pegar quem nunca faz. E aí entra numa academia que tem o exercício funcional, musculação. Chega lá, tem uma aura, aquele lugar tem um certo comportamento adequado lá dentro, assim. Aí as pessoas estão lá, um está com aquela roupa específica lá, esporte, a outra está com fone de ouvido. A pessoa chega ali e se sente pelada, assim, meu Deus, não é meu lugar. Não é o meu lugar. E aí insiste e vai. Aí alguém cumprimenta, apresenta a academia. Aí a pessoa vai no outro dia, aquele aparelho já conheceu ontem. Aí tinha alguém que estava ontem, cumprimenta. Daqui um pouco a pessoa faz parte daquele ecossistema ali. E aí a coisa começa a acontecer. No começo, não. O emagrecimento, ele é assim. Tem que escolher o que comer. Tem que pensar na hora que vai comer, no que não vai comer. Quando a gente cai para o emagrecimento, é um ambiente inóspito. A pessoa não está acostumada a ser com o jeitão de quem emagrece. Mas depois que pega a manha, assistir uma live, eu vou fazer um jejumzinho, hoje eu vou fazer tal viés, o viés carnívoro, low carb, não sei o quê. A pessoa do que ela se transforma num ser emagrecedor, que ela pega o jeitão, ela cria intimidade com o processo. Qual é o problema? O problema é que todo mundo é inimigo do processo, não quer viver o jeitão, quer seguir tudo igualzinho, o mesmo trabalho, mesmas conversas, mesmas pessoas, até sentar na mesma mesa, comer a mesma comida, só que quer emagrecer. Só que não pegou a manha, o jeitão do emagrecimento. Assim como não pegou o jeitão da academia, o jeitão... Médico. Médico é a pior raça que tem, né, Adolfo? Médico é a pior raça que tem. Mas médico, mesmo sendo a pior raça que tem, médico a gente vê na rua assim, o cara... Mas esse cara tem um jeito de médico, né? Esse cara tem um jeito de médico. Tem um jeitão, assim... Normalmente é pejorativo, mas tudo bem. Olha, tem um jeitão... A pessoa que vai emagrecer, ela tem que se vestir, assim, ela tem que ser embebida pelo jeitão emagrecedor. Isso. Ela tem que assumir, sair do armário do emagrecimento, Adolfo. Tá? Ela tem que assumir o papel, eu sou um emagrecedor, sabe? Quer ver uma coisa que eu adoro quando alguém cria um Instagram e bota assim, meu emagrecimento 2023. E aí começa a postar ali prato, e indo para academia, e com vergonha, e um treino bom e um treino ruim, porque começou a alimentar aquela aura ali de emagrecedor.
saiu do armário do emagrecimento, assumiu o emagrecimento. Exatamente. Estou eu em cima do Morro do Pai Inácio. Estou em cima do Morro do Pai Inácio. Início do ano passado, se não me engano, aparece um cara, chega pra mim e faz assim: você é médico, André? Tem um jeitão. Tô te falando. No meio da Chapada Diamantina. E ele era amigo dos meus maiores professores, doutor Efraim, lá em São Paulo. Vou mandar aqui uma mensagem para o Efraim, então, depois de conversar, né? Ele era amigo ainda do professor meu, rapaz. Marcelo, você falou isso, só lembrei dessa situação. Vai com o cara em cima do morro. Tem que Fantástico. mergulhar, porque quando mergulha no processo, assim, de cabeça, sabe? De cabeça, faz todas as técnicas possíveis e mergulha. Quando a pessoa vê, passou. Assim como eu recebi aquele elogio que eu achei maravilhoso de achar que era filtro do Instagram, teve um outro assim, não pode. Eu te vi agora há pouco, tu estava assim, agora tá musculoso. Isso foi muito rápido. Eu disse, porra, um ano e 8 meses, meu velho. Tu veio aqui agora me dizer que foi do dia para a noite, rapaz. Por favor, pela... Eu tenho uma foto que eu uso de antes e depois, né? Que a diferença entre as fotos são 10 anos. E toda vida que eu posto essa foto, alguém sempre diz, tomou anabolizante, não foi? Claro, de uma hora para outra. Assim, meu amigo. Foram 10 anos, meu amigo, ralando pra caralho, porque eu tenho uma tendência enorme a não ganhar músculo, tá entendendo? O que o Marcelo fez em 1 ano e 8 meses, eu demoraria 5 anos para fazer, porque eu não ganho músculo com facilidade. E o cara veio olhar para mim e vem dizer que eu tomei anabolizante, porra. Fala sério. E é que quem vai emagrecer tem que estar preparado para isso também, porque depois que as pessoas veem pronto, vê a coisa pronta, nem o que desmerece, assim, eu passo por... E a pessoa está super orgulhosa do seu processo, e aí durante ninguém ajuda, e depois ninguém valoriza, aí é para matar, né? Mas olha, você vê muita gente se ressente do sucesso do outro, né? Isso é uma coisa meio cultural. Nós vivemos numa cultura de destruição de personalidades, né? Isso aí é uma coisa já histórica. Então é comum, né? O que acontece? Eu uso muito um ditado que é o seguinte: você sabe por que todo mundo tem mais do que você? Todo mundo tem mais que a merda. Então, assim, nesse sentido, de quem esteja se incomodando ou se perturbando do sucesso que você está fazendo, então é isso aí, cara. Sabe, no fundo, o mais legal é perceber o quanto todo mundo vai se inspirando nesses resultados. É como eu aqui me inspirando no resultado que o Marcelão teve. Então, isso é muito bacana, isso é o que é bom. E que uma pessoa aproveite isso já é muito bom. Claro, claro. Só que, pegando o gancho do que eu falei lá, assim, que viver é evoluir, isso tem vários níveis assim, de entendimento. Claro, a gente tem que evoluir enquanto pátria, enquanto comunidade, evoluir enquanto família e tudo mais. Mas eu sempre gosto de lembrar, assim, lá nos stories, no Instagram como um todo, que a gente tem que elencar prioridades e primeiro as primeiras coisas, que eu sempre coloco lá. A gente tem que lembrar que, acima de tudo, existe o desenvolvimento individual. Esse está acima de qualquer coisa. Até mesmo com aquele raciocínio de coloque a máscara em você primeiro, para depois poder ajudar os outros. De todas as esferas do desenvolvimento pessoal da evolução humana, a individual, ela é a primeira. Porque só assim vai poder exercer um papel na família, na comunidade, no país, no mundo. Então, primeiro o indivíduo. Por isso que a gente tem que lidar de maneira diferente com amor próprio e interesse em desenvolvimento pessoal versus egoísmo. Porque isso existe uma diferença gritante que para algumas pessoas às vezes parece uma coisa muito tênue, como, por exemplo, assim, priorizar certo tipo de alimentação, ou deixar de ir num lugar para ir na academia, ou deixar de comer uma coisa para comer outra, e a pessoa não entende assim, que esse é o suprassumo do autocuidado e do amor próprio, que é a primeira coisa, a instância mais importante do desenvolvimento pessoal, que é fazer por si. Por si. Eu, hoje em dia, claro que assim, e o Adolfo domina muito isso que eu falo, ele até já me falou isso várias vezes. Claro que muito do que eu faço é porque eu quero ser exemplo para os meus filhos, óbvio,
Claro Claro. que muito do que eu faço é porque eu quero ser exemplo para os meus seguidores, para os meus pacientes. Claro que muito do que eu faço, tá aqui a dona Marcela, está aqui, a dona Sabrina está aqui. Muito do que eu faço é para a dona Sabrina. Eu quero ficar bonitão para a dona Sabrina. É isso, Enquanto eu estou casado isso com é ela, bom, eu quero, isso é eu quero bom. ficar bonito para Não ela. vai ser aquele barrigudo com calção Adidas Eu desbotado. quero Azul. ficar bonitão, gostosão para a dona Sabrina. Aqui, tá Lógico. aqui ela. É Aqui, isso aí. tá? Só que antes de qualquer coisa eu quero ficar para mim. Eu quero me levantar de manhã e me olhar no espelho e dizer assim, porra, tá de brincadeira. Eu quero olhar para minha conta bancária e dizer assim, porra, tá de brincadeira. Eu quero olhar para minha casa e dizer assim, porra, tá de brincadeira. Porque a primeira instância é fazer por mim, para eu levar esse super Marcelo para a mulher, para os filhos, para o Instagram com os amigos. Mas primeiro a pessoa... Então, quando eu vejo alguém se matando, trabalhando, dizer, não, é porque eu não posso ainda cuidar de mim, porque eu preciso aquilo. Perdeu. Esse dia eu fiz uma live assim, perdeu já, porque o jogo da vida ele começa quando tu já é a tua prioridade. E aí depois todo o resto da vida acontece depois dali. Enquanto tá fazendo tudo por fora e nada para si, o jogo da vida nem começou ainda para ti. Exatamente. É aquilo que eu falei. Quanto mais dentro, o que é dentro é fora. Então, dentro é a gente. Né? É a diferença que você colocou entre egoísmo e amor próprio. Né? Porque o Marcelo, ele faz isso por ele, mas também pensando no todo. Sim, que é a pensando em família, tá bem pra que é a poder- sociedade, que é o Instagram, que é tudo mais. Quando a gente chega nesse nível de consciência, quando a gente faz pela gente, mas sem perder de vista o todo, aí é quando a coisa começa a ficar interessante. Porque aquela pessoa que faz só por si e perde de vista o todo, ela deixa um rastro de destruição. Perdeu também. Não é? Ela perdeu. Perdeu Porque também. é aquela história. O cara move montanha para resolver qualquer coisa e só pensa em si. Essa montanha que ele vai mover vai criar um rastro de destruição. Mas aquele cara que move montanha para poder fazer algo mais, aquela montanha que foi movida deixa um vale fértil para muita coisa nascer. Né? Totalmente diferente. Né? Aquele discurso apesar de ser uma coisa que os americanos usam muito como ufanismo e patriotismo, sei lá, mas é um discurso muito bonito, que é o do Kennedy. Não pergunte o que o seu país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo seu país. Mas como é que eu faço? Para as outras áreas, como é que eu faço pelo meu país? Como é que eu faço pela comunidade no Instagram? Como é que eu faço pela minha família? Mas, cara, atuando em mim. Mas sabe que assim, ó, se a gente começa a pensar nessa parte da filosofia do desenvolvimento pessoal e a gente for falar aqui sobre boa forma e saúde física, sabendo que a gente valoriza tanto ou mais o desenvolvimento mental e espiritual, mas falando sobre a boa forma e a saúde física agora. Cara, assim, ó, eu cuido do meu consultório, eu cuido da minha casa, eu cuido da minha família, eu cuido do meu carro, eu cuido da área aberta da minha casa, eu cuido do sushi, eu cuido de todo mundo. Como é que eu vou tratar o meu corpo como se fosse de um inimigo? Como é que eu vou achar que cuidar de mim é fazer qualquer coisa sem limite, agredindo o corpo com doença inflamatória, com sobrepeso, mas dizendo que eu estou fazendo isso em nome de aproveitar a vida. E eu estou me dedicando a todo o resto. É como se eu chegasse assim, ó, e batesse de martelo no meu carro, quebrasse as janelas da minha casa, alagasse a casa toda, eu não estivesse nem aí. Porque comer e beber o que quiser é como chegar em casa, deixar os tênis em qualquer lugar, a louça suja dentro da pia, deixar tudo podre, deixar vazamento, telhado, tudo quebrado. E está fazendo isso com o próprio corpo. Não pensa no próprio corpo, pensa em todo o resto. Mas não pensa na boa forma, na amplitude de movimento, na capacidade de ter força, de ter equilíbrio, de ter um percentual de gordura baixo, sim, de ter mais massa magra e densidade óssea, sim, são marcadores de saúde. Não, vou comprar roupa, vou comprar carro, vou comprar televisão, vou mandar pintar a casa e vou comer e beber o que eu quiser. Não, Marcelo, essa conta não fecha na minha cabeça. Não fecha, não fecha. Mas vocês querem ver o negócio? Quantos anos levou para a gente concluir essas coisas? A gente se dedica a isso. Nós somos 3 burros velhos aqui, porque o Dencinho é mais novo.
3 burros O DC é um burro novo, né? Três burro velho e um burro novo. 3 burros velho Um que burrico. concluímos essas coisas depois de muito tempo estudando e dedicados a esses temas. Sim. Eu observo uma coisa, a ciência médica em geral, na aplicação prática, no trabalho e na própria universidade, nada disso é conversado. Na nutrição eu sei que também não. Tá? Então, assim, a gente percebe que as pessoas, elas, nesse caso, sim, eu não gosto de usar esse termo, mas acaba sendo, elas são um pouco de vítimas de um processo educacional muito falho, tremendamente deficiente, que não traz para ninguém nem os verdadeiros prejuízos que os atos prejudiciais trazem e nem os verdadeiros benefícios que os atos benéficos Sim. trazem. Boa. Não é? Fica tudo meio sem medida. Porque fica parecendo assim, o Marcelão Altran e Densa. Fica parecendo assim, que não, mas que nada, exagero. Fizer isso aqui de vez em quando, não tem problema. Eu só tomo cerveja sexta, sábado e domingo. Uhum. Aí eu falo, porra, a semana tem 7 dias, você bebe 3. Sabe? E a percepção de ciclos também, que é uma coisa que eu vejo que falha muito. Eu trabalho sempre com meus pacientes falando que a gente vive em ciclos de base 12. A nossa base natural, nesse planeta, é base 12. Então, você quer fazer uma coisa para ser infrequente? Tá bom. Ela tem que ser, no mínimo, depois de 13 ou 14 dias de novo. Se ela foi menos do que isso, ela está frequente. Então, se uma coisa é todo domingo, é frequente, não é infrequente. Isso, é rotina. Esse ainda bebe Não é? pouco. Tem um que chega pra mim e diz assim, eu só bebo dia de feira. E no final Segunda-feira. Para E fim de sábado e semana para domingo. descansar. Tá entendendo? Mas você tem razão, Adolfo. Essa parte que você colocou que pode parecer assim meio vitimista, né? O fato de você, mas é porque invariavelmente não tem jeito. Quando criança, nós vamos ter que nos submeter a um sistema de ensino que, cara, é um sistema de ensino que prioriza um bocado de coisa que no final das contas não faz. Pensa bem. Imagina que você é um empresário e quer contratar uma pessoa. E você tem na sua mão, na sua frente, 2 currículos. Um currículo extremamente técnico, o cara com grau perfeito. E o outro, o cara não sabe nada daquilo que se propõe. Mas os dois estão lá na tua frente. E aí, esse daqui que tem todos os títulos possíveis é mau caráter e ladrão. Esse daqui, que é um aprendiz, tá doido para aprender, é um dos caras mais honestos que você conhece. Qual que você contrata para a função? Sempre Pois é, o cara. complicado. Sempre. Cara, tu já tá pensando como é difícil? Porque a gente prioriza no processo no processo formação, no processo educacional, se prioriza informação e não formação. Você sai da faculdade um médico fantástico, entendendo todos os panoramas, que é mentira, né? O nutricionista fantástico também não sai. Mas vamos imaginar que o cara sai um médico fantástico. Aí o cara é um filho da puta. O cara é um filho da puta, porque é escroto com a mulher, não dá exemplo pros filhos, fica roubando, desviando dinheiro do hospital público. Mas o cara é bom médico. O cara consegue fazer uma neurocirurgia, fica 12 horas em pé, abre o cérebro do cara, monta de volta e o cara sai bom. O que vale? É foda isso, cara. É difícil decidir. difícil. Isso é complicado pra caramba. Mas aí é que tá, Dilemas morais. no momento em que a prioridade fosse o desenvolvimento pessoal, os valores e o caráter, os problemas acabariam, Sem meus dúvida. senhores. É verdade. Acabariam. É verdade, com certeza. No momento, certeza. eu vi, acho que foi hoje o Baracate, acho que foi, botou um vídeo hoje de um pênalti da Suécia lá numa Copa, não sei se vocês viram, que o goleiro pegou a bola com a mão no retorno do jogador, Ah, eu vi. porque escutou um apito da torcida, e aí confundiu com o apito do juiz, e aí o juiz viu, o cara pegou a bola, apitou pênalti, porque foi falta na área lá. Não, mas para aí, foi uma confusão, foi porque apitaram aqui. E aí o batedor ia lá bater o pênalti contra a Suécia, não, era um batedor sueco, ia lá bater, e aí o técnico chamou, falou, e o cara foi lá e bateu devagarinho para fora. Disse, não, é injusto, eu não vou fazer esse gol, é injusto. Caráter e valor. No momento em que a gente cultivasse valores e caráter,
e onde o valor fosse medido a partir do desenvolvimento pessoal, no que diz respeito à evolução, à melhoria, a deixar o ambiente melhor. Só que hoje a gente vive a época dos vampiros, meus amigos. Os vampiros, a gente criou um mundo, a gente está vivendo, não sei qual é a nossa parcela de culpa nessa coisa toda, mas a gente criou um mundo onde um quer sugar e tirar alguma coisa de alguém. Se puder ainda não perder nada e sugar tudo, é o que as pessoas querem. Então a gente reclama, reclama da qualidade do atendimento médico, reclama da política, reclama da roubalheira, mas cada uma pessoa, se puder não te dar nada e tirar tudo, ela faz isso, sabe? Eu tenho observado muito isso, assim, porque o mundo digital abriu as portas para a gente ver todo tipo de gente 24 horas por dia. E a gente vê isso nos comentários das postagens, a gente vê isso nos stories. As pessoas, se elas puderem te sugar até a última gota do teu sangue, elas fazem isso com a maior naturalidade do mundo. O que isso tem a ver com emagrecer e com saúde? Tem tudo a ver. Porque é aqui que mora o motivo, Adolfo, Henrique e Densa. O motivo é o seguinte: as pessoas até emagrecerem querem para tirar vantagem ou para se igualar com alguém que fez, mas não porque deseja isso de maneira verdadeira, genuína, leve e voltada para o desenvolvimento pessoal. É para se aparecer, é para se exibir, é porque alguém conseguiu, sabe? A coisa mais louca que tem. Eu vou externar aqui, e depois vocês vão ficar bravos comigo, mas eu vou externar aqui um comportamento meu e que eu fico um pouco revoltado, mas isso eu trato da minha terapia, Adolfo. Eu trato da minha terapia. Eu fico de cara de ver aqui o Henrique botar que compre um selo. Eu comprei um selo do Henrique agora. Comprei um selo do Henrique. Eu quero retribuir o que o Henrique faz. Então eu quero estar aqui na live com o Henrique, eu quero ajudar ele, mas eu quero ainda retribuir o que ele faz por mim e pelos pacientes. Já a pessoa comum não. Ela quer vir aqui, ela quer pegar toda a live, quer que tu deixe gravada, de preferência que tu edite, e ainda se nega a comprar um selo teu. Porque a gente criou um monte de vampiros, assim, ó. Incrível, sabe? Essa falta de altruísmo e a falta da lapidação do caráter pro bem está acabando com o mundo. E as pessoas estão querendo emagrecer e não estão se dando conta que um empecilho do emagrecimento da saúde é a mesquinhez, é a falta de valores, de caráter, de vontade de ajudar, de deixar o mundo melhor. Henrique, o que eu posso fazer para te ajudar? Adolfo, o que eu posso fazer para te ajudar? Densa, o que eu posso fazer para te ajudar? Sabe, falta é só tirar, só tirar. E aí o próprio emagrecimento entra nesse contexto, assim, eu quero, de onde é que eu vou tirar conteúdo, sugar coisa, de preferência que eu não precise pagar e de preferência que seja de altíssima qualidade. Sabe? Parece uma viagem, mas tem tudo a ver com o motivo, com os valores e com o caráter. Tinha um tempo que eu fazia muita live aqui no Instagram, mas eu fazia com a Altran e fazia toda semana fazia. Aí eu cansei. Um cara falou, sabe o que? Ele disse, não foi por causa disso, né? Mas ele comentou assim, não, você devia pegar essa live e fazer os cortes e botar tipo o resumo, pra gente ver mais a parte que interessa. Eu disse, não vou, se preocupe não que eu vou fazer isso aí, que eu sou bem desocupado. Não, outro dia, exemplos disso não faltam. Outro dia uma pessoa comentou num post assim, botou duas palavras lá que eu tinha usado, uma delas tinha sido depressão. Olha, se eu for precisar de um dicionário toda vez que eu for ler um post, eu não vou conseguir te seguir. Eu juro, eu olhei para aquilo ali e eu fiquei parado, olhando para aquilo ali. Eu não conseguia esboçar uma reação. Porque, cara... Mas isso é bom. É uma técnica que eu desenvolvi. Eu olho e nem... É como se não fosse comigo. Mas sabe, Felipe, não é que eu me chateei pelo que ela falou, não. Eu fiquei abismado com a realidade. Gente... Como é que se aprende a falar? Como é que se aprende a escrever com um dicionário? Se eu uso termos que você não conhece, era pra gente pensar... Aí a gente volta lá pro começo da live, de melhorar. Era pra pensar assim, porra, que post difícil de ler. Eu vou ficar aqui para aprender mais. E vou entender isso. Não! A pessoa quer que eu
Sabe, parece o Pássaro. o passarinho filhote que fica com o bico aberto, a mãe bota a comida no papo, digere aquele troço ali, depois vomita na boca do menino. Gente, não funciona desse jeito. Eu não vou conseguir nunca vomitar na cabeça, em você. É por isso que eu só tenho 38 mil seguidores. Eu não tenho 250 mil. Porque eu escrevo, porque eu gosto de escrever. Eu não escrevo porque eu quero mostrar para os outros o meu conhecimento, não. Eu escrevo porque eu gosto, eu uso as palavras que eu gosto de ler, eu gosto de estudar. Então, se você gosta, show de bola, tá aqui para aprender mesmo, né? Cara, eu fiquei besta. Mas Vou fazer um perfil desenhando Altran. Aí eu vou pegar os posts dele, vou fazer desenho. Perfil do Instagram ilustrado. Eu só vi anime, desenhando Altran. Aí vai dar tudo lápis de cera, esses bonequinhos e tal. Ah, pô, cara, sinceramente. Não, as pessoas estão só querendo, assim, ó, buscando emagrecimento, sabe? Buscando emagrecimento, buscando melhoria, mas elas querem saber como fazer isso sem fazer. Isso. Exato, pô. Como fazer sem fazer, Marcelo? Essa foi genial. Essa foi genial. De todas. Nada. Tá? Se eu puder, eu preciso de um resultado, só que eu não quero fazer, nem pagar, e nem estudar, e nem pensar. Não. Como é que eu faço? Aquelas máquinas. Lembra uma época? Acho que vocês lembram. Felipe talvez seja muito novo, mas tinha umas máquinas que você deitava e a máquina ficava fazendo o exercício para você. Lembra? Ginástica passiva. Ginástica passiva. Exatamente. É isso. A pessoa Marcelo falou um negócio agora, cara, É. que é motivo de altas conversas e discussões, que é a falta da percepção de mérito. Hoje a gente também sofre muito com isso, né? Porque as pessoas, muitas vezes, pessoal, elas estão achando normal ter acesso às coisas sem merecer. Então é como se eu tivesse um merecimento divino, porque eu sou o mais bonito que Deus achou for. A teoria do merecimento intrínseco. Exatamente, o merecimento intrínseco. Aquele merecimento é inerente à minha pessoa, por quê? Porque sim, sabe? Então, assim, gente, não funciona desse jeito. Eu costumo falar com minha filha e meus sobrinhos o seguinte: pessoal, a natureza é feia. O Altran pode confirmar isso para mim. Porque a gente costuma dizer das belezas da natureza no sentido filosófico, no sentido da perfeição das relações entre as coisas e tal. Mas se vocês olharem a natureza funcionando, a natureza é feia. A natureza, para nosso padrão moral, ela é cruel. Só que ela não é cruel, ela apenas é. E eu caio numa coisa que eu já falei numa live anterior com vocês, né? Aquela frase que eu gosto muito: o que é, é. É aquele Insta Nature is Metal. Isso. Exatamente. Cara, eu fico besta quando eu vejo aquele Instagram. Cada cena que eu vejo dos predadores, e cara, eu babo com aquilo ali, que eu acho aquilo lindo. Cara, aquilo é fantástico, Altran. Aquilo é fantástico. As pessoas deveriam olhar para perceber o seguinte: gente, vocês verem uma leoa comendo uma zebra que ainda está viva. Ela não é misericordiosa, que ela é legal, ela mata primeiro, ela reza, aí depois ela come a zebra. Não, porra! Ela vai comendo a zebra viva. Isso é horroroso, só que é assim que é. Então, entendam, para nós não é diferente. Então, se você não quiser mover a porra da bunda da cadeira e fazer por onde, você não vai alcançar. Ponto. Não há resultado sem esforço. E acabou. Sabe? Então, o que o Marcelão falou, achei fantástico. Isso que eu quero fazer sem fazer. Como fazer sem fazer? Como assim? Guia... Quer ver? Eu vou lançar esse produto. Como fazer sem fazer? Um guia em 3 passos, onde você não precisa fazer nenhum deles. Com certeza vai ter alguém que vai dizer assim: porra, 3 passos? Meu irmão, resume isso aí. Passo não precisa ser feito. E a melhor dessas partes, eu acho que a vida se organizou de um jeito muito legal. Porque assim, ó, parece clichê, né? Parece clichê, mas tudo bem. Os clichês existem para ser usados. O trabalho e o esforço, eles devolvem. A natureza tem várias leis que são muito inteligentes, assim, do que é.
E uma das coisas de que o que é que as coisas que precisam de esforço, a gente precisa se esforçar para fazê-las. Tem que fazer. E ainda bem que é assim. Sabe que eu comentei com esses meus alunos lá e tudo, que essa última partezinha, porque eu mostrei para vocês, foi a última partezinha da minha transformação, foi secar lá. Essa é a pior das coisas que alguém pode fazer num trabalho de recomposição corporal. Porque a mais fácil delas é se livrar do excesso da gordura na obesidade. Ela é a mais fácil. A mais disparado. Eu vou buscar saúde e recomposição corporal. Sair da obesidade é a parte mais fácil de todo o processo. Se livrar do excesso de peso. Depois vem a perda de peso dentro do percentual de gordura normal. Sair de 25%, 30% de gordura corporal para 15%, 20%, por exemplo. Depois é mais difícil ganhar músculo. E depois de ganhar músculo, é muito mais difícil tirar a capa de gordurinha que ficou em cima do músculo. Esse é o último limite da recomposição corporal. O pessoal quer começar por aí. Eu fui lá e fiz. Por que eu fiz? Porque eu queria ver, eu queria poder dizer assim, ó, já fiz tudo. Fiz tudo. Fui gordo, fui magro, não tinha músculo, fiz músculo, ganhei peso, tirei todo o peso. Fiz tudo. Tá, agora não sei, agora eu pensava, já fiz tudo. Tá ali. Agora querer... Não, eu quero perder peso, mas eu quero perder peso sem fazer o menor esforço da recomposição corporal, que é sair da obesidade. É o menor. E a pessoa trata isso como sendo a coisa mais difícil que tem para fazer na vida. Não, esse é só o começo. Perder 40 quilos da obesidade é só o começo. Tem muito mais trabalho pela frente ainda. E isso é bom, porque o trabalho dignifica. E o esforço devolve, mas precisa fazer. Não tem como fazer sem fazer, né? Marcelo, é por isso que eu gosto tanto de, na hora de falar desses temas, focar na ideia de que o emagrecimento seja o favorecimento da massa magra. Eu gosto de falar do emagrecimento desconsiderando a gordura, porque a gordura ela tem que ser considerada na engorda. Né? Sim, boa. Então, o emagrecimento vai ser o quê? O favorecimento da massa magra. Ele pode acontecer de forma absoluta ou relativa. Em geral, as duas. Absoluta, ganhar massa magra. Relativa, é ganhar massa magra frente à quantidade de gordura que eu tenho. E é por isso que muitas vezes o paciente emagrece ganhando peso. E é por isso que eu encho tanto o saco do pessoal para falar, para de pesar, cacete. A não ser que você esteja fazendo alguma referência aí de alguma forma. Não se preocupa tanto com isso. Olha para o quanto você está ganhando de funcionalidade. E aí vem a interpretação e análise funcional. Né? Então, teu corpo é ferramenta, é prisão. Teu corpo serve para fazer as coisas ou serve para te limitar? Né? E aí a gente vai indo para outros conceitos que eu acredito que a gente precisa estar trazendo, pessoal, porque até hoje, essa prisão conceitual do emagrecer é perder peso. Para tudo que o Marcelão fez, emagrecer, perder peso não serve para absolutamente nada. Nada. O que o Marcelo fez demonstra isso. Não isso nunca foi a questão. Né? Então, por exemplo, eu consigo ficar magro com 100 quilos. Eu consigo ficar magro com 90. Eu consigo ficar magro com 75. E qual é o certo? Né? Vai depender. Então, por exemplo, se o Densinha aqui, se o Densinha fosse jockey de cavalo, ele vai ter que perder aí uns 35 quilos. Mas se ele fosse... E uns 30 centímetros também, né? Também, uns 30 centímetros, que ele é alto, né? E se ele fosse halterofilista, fisiculturista pesado, ele vai ter que ganhar uns 30 quilos. Aí eu pergunto, qual é o densa certo? Aí eu falo, gente, não é certo, é adequado. Qual é o densa adequado? Né? E esses conceitos de adequação, essas questões que envolvem funcionalidade, e a aplicação prática do corpo, muito mais do que perseguir o número, é isso que a gente precisa ensinar o pessoal e ajudar o pessoal a encontrar. Porque isso é emagrecimento. Né? É o que o Marcelo fez. Marcelo sempre se mostrou um cara muito funcional, mas eu tenho certeza que hoje ele está mais funcional do que ele era, né, Marcelo? Sim. Não tem nem comparação. Inacreditável. Então, isso é emagrecimento. É isso que é bom. Tá perfeito. É isso aí. Eu fiquei magro com 59, magro com 68, agora eu sou magro com 74. E quero ficar magro com 77 agora.
Não para. Eu acho que O homem não eu acho para. que vocês vão me ver magro com 90. Tá? Então a gente vai conversar. Show. Já está E colocado assim, aqui o sabe, negócio. Adolfo, você falou uma coisa muito importante essa adequação que as pessoas muitas vezes perdem de vista é a adequação para a longevidade. É uma outra coisa que a gente tem que É pensar. a questão Muito funcional. Muito bom. Porque de que adianta, por exemplo, o Marcelo, vamos pegar aqui o Marcelo. Marcelo, você hoje foi, desculpa, mas é um exemplo mais Rapaz, recente. tô orgulhoso, tô Né? orgulhoso. Eu tô orgulhoso. Eu tô orgulhoso. Eu só não vou dizer que eu fico olhando para as fotos dele, porque senão a galera vai achar que eu tô, né? Não. Então, Ah, eu vou Fica botar lá, coisado, eu vou mas tá botar tudo lá no certo. nosso grupo, eu vou botar as fotos. oba! Tá merecendo, tá merecendo, tá merecendo. O que acontece? O Marcelo com 59 quilos, né? Que ele tava magro, mas tava caquético, porque eu tenho a mesma altura, eu tenho 1,72, né? A gente tá mais ou menos no mesmo top, Marcelo, porque eu tenho 1,72 e peso 75, né? Então, Marcelo com 1,72 e 59 quilos é magro demais. Tá adequado? Possivelmente se ele fosse um jockey, como por exemplo o Adolfo colocou. Mas será que com 59 quilos, quando ele tiver com 80 anos de idade, como é que ele vai estar? Que a tendência é perder massa magra, que a tendência é não ter a estrutura muscular diminuir, etc e tal. Você está entendendo? Então as pessoas hoje elas não pensam a longo prazo. A galera não pensa a longo prazo em nenhum aspecto, né? A gente pode até discorrer sobre isso também. Ninguém pensa a longo prazo em termos financeiros, ninguém pensa a longo prazo em termos de saúde. É o prazer, é o hedonismo, né? É o prazer imediato. É o efeito, aquele experimento do marshmallow, né? Que coloca o marshmallow para a criança. Não tem essa história de esperar o marshmallow daqui a 15 minutos. Eu vou comer agora, né? Então, as pessoas, é a sociedade micro-ondas, né? É tudo super rápido. E o fato de você não priorizar a funcionalidade, o que é que a gente vê hoje? O que é que eu vejo hoje na academia? Eu vejo um perfil de pessoas jovens, de 20, 25 anos de idade. Eu posso falar assim porque eu tenho 47, né? Então são jovens, de 20, 25 anos de idade, que estão usando todos os tipos de drogas possíveis, fazendo reposição hormonal quando não precisam de reposição hormonal. Estão fazendo porque está na moda, porque eu posso injetar, posso ficar grandão, posso etc e tal. Fazendo isso, se empanturrando de carboidrato refinado, porque a norma é se empanturrar de carboidrato para ter pico de insulina e por aí vai. Crescendo, ficando fortes, mas eu tô vendo esses meninos com 50, 60, 70, 80 anos de idade, diabéticos, sem conseguir produzir a própria testosterona, broxa e por aí vai. Mas nada do que a gente vê acontecer atualmente no mundo, nada da população geral, as pessoas comuns vivendo as suas vidas, nada do que a gente vê aqui é voltado para o longo prazo. Nada, nada. Nada, não tem nem aquilo que antigamente ainda tinha, assim, que hoje em dia já não existe mais mesmo, aquele pensamento de carreira, ou pensamento de estudo, de longo prazo, não existe mais nada disso. Nada, tanto que essa é a rede social moderna, né? O que é agora? Se tu não fizer um vídeo de 30 segundos, de preferência legendado, de preferência com alguns estímulos dopaminérgicos, já não vai ficar, porque se for vídeo de 1 minuto, sem legenda, e ainda usa palavras como perplexidade, qual era a outra palavra? Depressão. E depressão, pô, um vídeo de 1 minuto, sem legenda, com depressão, tá de brincadeira, né? Eu fico perplexo. Não, Não é possível. tá? Hoje está tudo voltado para isso. Qual é o nosso papel? Cara, acho que o nosso papel é o que a gente está fazendo aqui. É conversar, dizer assim, porra, tem outros caminhos, né? Por favor, tem outros caminhos. Não tá legal como tá. Não deu muito certo, uma experiência que não deu muito certo. Porque como seriam, então, os profissionais, assim? Que tipo de médico vai atender as pessoas? Que tipo de nutricionista vai atender as pessoas? Que tipo de prestador de serviço vai atender as pessoas que não tem o mínimo de qualificação, já que ninguém se dedica por tempo suficiente, com intensidade o suficiente para ficar bom em nada? Porque o emagrecimento, ele mais ou menos, ele reflete isso, assim, ó. Ninguém quer fazer nada muito bem feito por muito tempo até um resultado definitivo. As pessoas querem aquilo que eu falei lá antes, o fazer sem precisar fazer, em qualquer área. Mas como é que isso vai se refletir nos próximos 20 anos?
Que tipo de gente vai nos atender nos hospitais, no comércio, tudo? Eu não consigo entender. E esses são os emagrecedores de hoje. São as pessoas que... É o modo como se tratam a própria saúde hoje. Esse mesmo tipo de raciocínio, que é por isso que essa live é filosofias do final de ano, porque é a mesma coisa, as pessoas lidam com o emagrecimento da forma como lidam com a vida. No final da história é isso, assim. Uma coisa muito superficial, uma coisa com metas impalpáveis, uma coisa sem nenhum motivo nobre, como o resto todo na vida. Os relacionamentos são fúteis e são superficiais. O modo como uma pessoa cuida da outra, aquilo de ficar com o troco, de furar a fila, de esbravejar e brigar, como recentemente vocês viram que eu expus ali o que aconteceu com a minha mulher, um rapazote de 22 anos que tocou no carro, ui, 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 ai, 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 ui, 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 tocou no meu carrinho, ai, 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 quase matou a Sabrina lá. Que isso, uma cambada de acéfalos inculturais, assim, que faz com que em qualquer área tudo seja superficial, fugaz, passageiro e sem valor. Talvez até quem esteja me escutando falar agora ache que eu sou um velho ranzinza por estar falando essas coisas. Só que eu prefiro, dia desse eu botei assim, ó, um dos meus maiores orgulhos é ser um homem comum, com uma mulher comum, com os meus filhinhos comuns, vivendo uma vidinha comum, tá? Cuidando da família, do desenvolvimento pessoal, curtindo a vida. Porque isso hoje em dia é raro. Isso é até feio, é excêntrico. Às vezes eu brinco com a Sabrina assim, daqui um pouco assim, eu e a Sabrina ter 3 filhos, namorar e fazer sexo vai ser feio. Ser médico vai ser feio. Sabe? Não. Tem que ser tudo agora dinâmico, superficial e passageiro. Tem que ter várias mulheres, tem que trocar de relacionamento, os filhos vão ficar com um ou com o outro, e troca de escola. Tá, calma, mas em que momento a gente vai sentar e dizer, não, vamos fazer dar certo as coisas? O que eu preciso fazer? Mais nada. Não se conserta mais nada. Hoje quebrou, joga fora. Nós somos de uma época em que a televisão... 3 velhos ranzinza, viu? 3 velhos ranzinza. O e um é um jovem novo a caminho. É, a caminho. Eu sou tão jovem. Em construção. Quando eu era criança, a televisão... Primeiro você tinha que levantar para mudar o canal. Tec, né? Segundo... Se quebrasse, meu amigo, você não comprava outra, você consertava. Porque era caro. E as pessoas esqueceram que relacionamentos são caros também. Mas não é caro do ponto de vista financeiro, é outro tipo de investimento. Então, as coisas ficam superficiais, Marcelo, porque as pessoas elas fazem elas não conseguem fazer essa ponte. Tá entendendo? É assim, por que eu vou investir numa amizade profunda, num relacionamento profundo, se eu tenho a possibilidade de ter 5, 10 relacionamentos superficiais? Tá entendendo? E as pessoas preferem o relacionamento superficial porque é mais fácil. É muito mais fácil você ter um relacionamento superficial. Um relacionamento superficial você precisa de quê? Você precisa dar uma vez por semana. Pronto. Aí você pode dar uma com parceiros diferentes, uma vez por dia com parceiros diferentes, e você mantém 7 relacionamentos superficiais. O que é que você conversa? Você conversa sobre o Big Brother, que vai começar. Big Brother 2023, vai começar. Tá entendendo? Você conversa sobre... por incrível que pareça, né? Você conversa sobre a nova dancinha do TikTok, você viraliza aquele videozinho, aquele artista novinho que é gostosinho, etc e tal, e fica por isso mesmo. Sabe, agora, quem cai de paraquedas aqui pode achar, e eu entendo que acho que a gente está falando até bobagem, relacionando isso com saúde, emagrecimento e longevidade. Agora, na minha cabeça é muito claro que não. Porque por que as pessoas não conseguem emagrecer? Porque não conseguem ser efetivas por tempo suficiente, eu posso dizer isso. Porque assim, ó, tá certo que até 1 ou 2 décadas... Estou me empolgando, vou ficar em pé. Até 1 ou 2 décadas, o conhecimento sobre emagrecimento era parco. Até porque o fenômeno da obesidade era recente. Então, o conhecimento era parco. Dia desses eu fiz uma postagem dizendo assim, calorias, a última variável. Tem todas as outras variáveis antes, adequação biológica, processamento mínimo, etc, até chegar lá nas calorias. Mas hoje, se a pessoa tem um certo interesse, ela começa, pelo menos, a questionar e a ampliar a sua gama de dúvidas antes de ter certezas. Começa a olhar outras coisas. O Marcelo fala uma coisa, o Altreu fala outra.
Só que agora, definitivamente, o problema não é falta de conhecimento, tanto que eu tenho certeza. Assim como eu tenho pacientes que me conhecem há 3, 4, 5 anos, como o que eu citei no início da live, o Adolfo também tem, o Henrique, o Densa também tem, que sabem que existe esse conhecimento, que poderiam implementar esse conhecimento. Mas qual é a dificuldade? É colocar em prática e fazer isso com tesão e força e efetividade até que o resultado chegue. Eu fiz isso na minha faculdade, eu fiz isso no meu relacionamento, eu fiz isso na clínica onde eu trabalho, e eu fiz isso agora 1 ano e 8 meses para mudar o meu corpo. Eu sou treinado para fazer com efetividade pelo tempo que for preciso. Por isso meu casamento é como é, os meus filhos são como são e eu estou como eu estou, mas porque eu fui treinado a dizer assim, não está dando certo, então eu vou mudar a estratégia, mas eu vou fazer até dar certo, porque eu sou treinado para isso. Efetividade até ter o resultado. Isso acabou. A pessoa, tanto que não consegue o resultado, o que faz? Troca de médico. Tenta outra coisa. Ozempic. Não deu Ozempic, Venvance. Não, eu vi que a outra emagreceu com Ozempic e Venvance. E aquele médico lá dá, vai lá. Mas nunca se entrega para um processo até terminar. Me perguntaram assim, Adolfo e colegas, por que eu não usei jejum prolongado na perda de peso? Porque a minha primeira grande perda de peso, eu fiz jejuns prolongados, perdi 23 quilos em 2 meses e meio fazendo jejum. E por que eu não usei jejum dessa vez? E aí eu elenquei vários motivos, e no último eu falei assim, porque tem um profissional que está me orientando, e eu respeito ele, eu vou fazer o que ele pediu para eu fazer até o final. Esse foi o motivo principal. Eu tenho uma orientação de um profissional experiente nisso, que por mais que eu tenha o meu conhecimento da mesma área, eu sou subordinado ao conhecimento de quem eu elegi para cuidar de mim. Claro. E eu vou fazer o que ele mandar até terminar. Por quê? Porque eu sou assim. Porque o que é? A pergunta é, o que é que tem que fazer? Como é que eu faço? E por quanto tempo? Só me diz isso. E pode esquecer de mim. Eu vou fazer isso até o final. Exatamente. Só que isso a gente não vê isso no consultório, não vê mais no Instagram. Aqui nessa live, aqui ao vivo, eu tenho vários que eu conheço aqui. Estão há 2, 3 anos. Não perderam 5, 6 quilos. Por quê? Porque tem que ser rápido, porque se não for rápido, não faz. Cara, eu fui há um mês atrás, uma despedida de solteira de uma amiga da minha namorada. E aí ela tomou todas e eu fui levá-la ao hospital. Foi eu, minha namorada, e ela levando ela ao hospital para se hidratar e tudo mais. E a gente sentou, na frente de onde eu estava sentado, tinha um consultório de um médico. E o médico estava consultando uma pessoa. E eu, sem fazer nada, escutando, né? E aí o médico disse assim, olha, eu vou passar para a senhora esse medicamento aqui, que é o mais adequado para a senhora, pela sua faixa de idade e tudo mais. Ela disse, não, mas esse medicamento eu não gosto, não. Não dá para você passar esse aqui? Aí o cara, não, mas esse aqui não dá certo. Não, mas é porque eu não quero tomar esse, eu quero tomar o outro. Aí ele disse, minha senhora, então a senhora vai fazer o seguinte, a senhora vai se consultar com outro médico, porque o medicamento adequado para a senhora é esse. Aí quando a mulher saiu, a enfermeira entrou, porque a mulher saiu bufando, né? Porque ele não passou o remédio que ela queria. Aí ele olhou para a mulher e disse, ela tá achando que isso aqui é self-service? Que o cara chega e escolhe qualquer medicamento que quer, tá entendendo? Então, é muito isso que o Marcelo está falando, né? É o buffet de opções, né? Eu vou escolher aquilo que me agrada. Então, eu vou escolher... Foi assim que a coisa começou a degringolar. Porque o cara chegava com a dieta do nutricionista, né? Funcionou para ele. Ah, mas eu não gosto de brócolis. Então, eu não vou... Essa parte do brócolis eu não quero. Ah, mas eu gosto de cuscuz, agora eu vou te detonar, Henrique. Agora eu vou te detonar. Porque assim, mexe comigo, mexe com o breu. Quando eu vejo o nutricionista falar assim, não, eu vou pegar o que tu gosta de comer. O que tu gosta de comer. E eu vou ajustar as quantidades para tu emagrecer com o que tu... Gente, emagrecer é mudar. Isso aí. Emagrecer envolve mudar. Emagrecer envolve substituir, trocar, mudar. Emagrecer é mudar. Não é ajustar a quantidade das mesmas coisas. É mudar. Não funciona. Emagrecimento definitivo é deixar de fazer coisas, consumir coisas e viver coisas.
e trocar essas coisas por outras coisas. Exatamente. E não Necessariamente. ajustar. Não, e Marcelo, Altran e Densa, você vê, isso cai numa coisa que eu ouço com muita frequência. Não, porque a gente tem que pensar no equilíbrio, né? Porque os radicalismos não são equilíbrio. Eu estava explicando para minha filha morro de orgulho dela, a gente estava viajando esses dias, né? Quem acompanha aqui viu que eu estava viajando. Eu estava lá nas terras do Marcelo, e aí eu estava explicando para ela, filha, de fato, o equilíbrio entre os elementos que devem estar equilibrados. Então, aquela coisa, quando eu falo daquele conceito, né, que a gente só deveria comer o que é possível ser comido cru, porque qualquer outra coisa, em tese, não é comida para a nossa espécie, né? Então, assim, se a gente for equilibrar dentro desse universo, ó, bacana, né? Agora, se a gente vai equilibrar com um monte de coisas que não deveriam fazer parte do universo, não é equilíbrio. Aí entra o que o Marcelo acabou de falar. É você abandonar coisas em prol de outras coisas. E Isso. abandonar não significa necessariamente substituir. Porque eu ouço de macho só, poxa, o que eu vou comer no lugar do pão? Sim. Aí eu falo, gente, o pão nunca teve um lugar. Você não precisa. Não existe esse lugar. Pois é. Não é? Não tem esse lugar. Então não é por aí o pensamento. Ou muda de fato, ou se você não muda, não vai. É até idiota que eu vou falar, mas olha, se você não muda, não vai ficar diferente. Né? É óbvio. Sim. Quer ver uma coisa, Adolfo? Olha, eu não quero me alongar, mas assim, eu criei para mim mesmo um protocolo alimentar que me levou dos 82 quilos que eu estava para 74. Eu tinha feito uma aposta primeiro, fui abaixar para 74. E aí eu tirei alguns itens, vamos dizer assim, tirei itens que me fizeram ganhar peso, porque nesse desafio eu saí de 68 para 82. E depois de 82 para 74, que acabou que eu baixei mais e fui a 71. Mas o que eu quero dizer é assim, que eu usei um conjunto de itens que me tirou de onde eu estava e me levou para 82. E depois eu troquei aquele conjunto de itens por outro conjunto de itens que me levou de 82 para 74. E aí, quando eu bati 74, e eu ainda queria seguir perdendo peso, mas eu bati 74, que era a aposta, eu tinha que bater 74. Eu tinha que bater 74 no dia 20 de dezembro, amanhã. E eu bati 74 há 15 dias atrás. Eu bati muito a meta. E aí eu trouxe de volta um dos itens que me engordou, eu trouxe de volta para dentro do contexto do emagrecimento. Agora tá dominado. Agora eu vou trazer de volta esse item de conforto aqui e eu vou controlar, não vou me passar. Pior tragédia que eu tive que parar. Daí entendeu? Eu botei até nos stories um dia, eu não expliquei nada, mas para os alunos do base lá eu expliquei. Pior coisa é tentar emagrecer com itens feitos para engordar. É a pior coisa que tem. Porque quando a gente muda o contexto, trocou. Agora a gente tirou coisas que engordavam e colocamos coisas que emagrecem. O emagrecimento ele se torna muito mais automático, linear, previsível, natural. automático. Agora, natural. quando a gente bota um item que nasceu para te engordar e bota dentro de um processo de emagrecimento e agora tu vai ter que controlar. Não tem como. Um dia ou dois tu consegue. Agora, perder 10, 15, 20 quilos moderando itens que existem para te engordar, duvido. Cara, duvido. O cara que pensa na seguinte realidade. Nutricionista coloca lá. Emagreça comendo o que gosta. Tem muito nutricionista que faz isso. Aí tu chega e diz assim, cara, eu gosto de chocolate. É um nutricionista, massa, vou colocar na tua dieta. 2 quadradinhos por dia. Gente, quem gosta de chocolate não come 2 quadradinhos por dia. Quem gosta de chocolate come uma barra toda. Você vai fazer uma pessoa que está querendo perder peso, comer 2 quadradinhos por dia, esse indivíduo vai passar mal. Ele vai sucumbir se achando a pior pessoa da face da Terra. Vai se frustrar. Vai ser um cara, sabe? Ele vai ser um cara triste. Porque ele vai comer 2 quadradinhos e vai ficar com beicinho querendo comer mais. Não adianta. Tran, é porque quando abre o pacote, é uma missão a ser cumprida. Exato.
Se você me manda fazer agora, eu vou fazer direito, porra. Então eu vou comer 2 quadradinhos e como a barra inteira. Exatamente. Exatamente. Mas olha, na esteira do que o Marcelão falou, eu deixo a proposta aqui para você que está assistindo esse vídeo, independente de quando seja. Pesquisa aí no Google o que você dá para um porco com a vaca engordar. E depois olha o que muitas vezes é prescrito para você emagrecer. Quando você perceber a contradição, chama qualquer um de nós 4 aqui no direct e conversa sobre isso. Vou deixar só a provocação aqui, tá? Porque já é suficiente. Quem quiser, olha, eu arrisco dizer que quem fizer só isso que eu estou pedindo, já vai mudar a vida. Só isso que eu estou pedindo, já vai mudar a vida. Então procura aí, o que se usa para engordar porco e engordar vaca? Depois a gente conversa. Pronto, tá lançado. Cara, esse ponto é muito importante porque assim, tem um ditado norte-americano que diz o seguinte: The devil is in the details. O demônio, o diabo está nos detalhes. Né? E o emagrecimento, mais ainda. Isso é crucial. Isso é crucial. Eu tenho um paciente, chegou aqui jovem, mas com 136 quilos, bem acima do peso. E aí ele começou bem direitinho, sabe? Fazendo direitinho. Quando chegou no final de semana, ele postou a foto para mim, que eu peço para postar a foto para mim, ele postou a foto e tinha um pão carioquinha no prato. Aí eu disse, e esse pão aí? Ele disse, não, porque eu decidi, ele falando, eu decidi que no sábado de manhã eu vou comer um pão. Quem sou eu para dizer que não vai, né? O cara decidiu. Aí eu perguntei para ele, por quê? Você é apenas um nutricionista eu já dele? direitinho a semana toda, no sábado eu quero comer o pão. Tem problema? Vai cortar todo o efeito da semana? Eu disse, cara, cortar o efeito da semana não vai não. Mas aí eu disse, o diabo tá nos detalhes. Aí o que foi que aconteceu? No dia seguinte, o almoço, ele postou, tinha farofa. Aí eu lembro o que eu te falei ontem, que tu não deveria ter botado pão, hoje tu botou farofa. Então já foram 2 dias, não foi mais só um. Então, Não, as pessoas não percebem. Foi pouquinho. Henrique, tu é muito terrorista. Gente, não. É porque a mudança de mentalidade, ela exige esforço. Ô, Henrique, é só fazer o seguinte, assim, ó. Todo candidato a emagrecimento, esse rapaz 136 aí, vamos botar que ele tem uma meta de ficar com 82, vamos colocar assim, faz de conta, tá? Todo candidato a emagrecimento deveria conversar com alguém que já emagreceu. Mudaria a história de emagrecimento de cada um. Porque assim, emagrecer exige um nível de envolvimento que as pessoas não têm muita noção. Não tem muita noção. Elas acham que fazendo o básico, ela vai sair do 136 e ficar com 82. Eu costumo dizer assim que os grandes emagrecimentos eles precisam ser induzidos. Assim. A pessoa tem que somar estímulos biológicos com adaptações catabólicas, energéticas, assim, tem que ir somando isso para que ao longo do tempo vá havendo uma diferenciação assim, genética de indução de rotas metabólicas catabólicas, sensibilidade à insulina. O emagrecimento ele precisa ser induzido ao longo do tempo. Os pequenos detalhes perpetuam aquelas rotas metabólicas, o ambiente metabólico que engordou a pessoa. Só que ele ainda está preso naquela questão calórica por causa dos teus colegas, não vou falar. E tudo que importa é caloria. E aí, então não faria mal. O que faria mal, pô? Um pãozinho e uma farofinha ali. E até mesmo os 2 chocolatinhos. Poxa vida, tá dentro dos macros e do total calórico. Mas o problema é que o emagrecimento ele é um fenômeno biológico, precisa ser induzido, e as pessoas que conseguem, porque a pessoa ele tinha que falar com alguém que conseguiu. A pessoa que consegue, ela não teria feito aquilo. A pessoa teria dado um conselho, não faz, cara, não faz. Porque o emagrecimento ele está no detalhe, ele está naquela coisinha que tu não erra, está naquele dia em que tu acerta, está naquela coisa que tu pula, ele não está na exceção, ele está quando tu consegue fazer o a mais do que mandou, não a menos. Ele está quando tu vai assim, o Henrique nem mandou tu fazer uma coisa, tu vai lá e faz a mais. O emagrecimento ele está no a mais, não no a menos. Mas o candidato ao emagrecimento ele faz no a menos e acha que o basicão vai dar. É a famosa milha extra. A famosa milha extra, né? É dar mais, fazer mais do que o que você recebe, do que você é pago. É uma lei. Todo livro sobre sucesso, sabe? Esses livros de autoajuda,
Todo livro tem essa regra. Todos os livros Olha têm aqui, essa meus regra. amigos. Não adianta, isso aí tem que estar entranhado dentro da pessoa. Tem que estar entranhado. Sexta-feira foi o dia das fatídicas fotos, que vocês adoraram as fotos lá. Beleza. Eu bati o peso 10 dias antes. No dia, eu me levantei com... Eu tinha que estar com 74 para as fotos. No dia, eu me acordei com 72. Era só descansar, atender o consultório e tirar as fotos lá. Eu fiz 1h30 de esteira inclinada, 4 por hora, derretendo, assim. Por quê? Porque era o último dia. Eu não queria ficar com a sensação de ter dado menos do que eu era capaz. E eu estava disponível, eu tinha tempo e eu queria. Não precisava. Mas eu quis dar 20% a mais, além do 100%. Enquanto as pessoas não entenderem que o emagrecimento está no esforço extra, ele não está na barganha. O emagrecimento está na barganha por fazer a mais e não a menos. Mas isso tem que estar sendo valorizado pelo caráter. É aquilo assim, ó, tirar 7 na prova, tá bom, passa. Com 7 passa. Mas então tá, então eu vou buscar 7 então, porque com 7 passa. Qual é a nota máxima? A nota máxima é 10, mas com 7 passa. Eu vou buscar 7, eu vou buscar 10. Quem busca 7 não emagrece, fica a dica. Quem busca 7 Perfeito. não emagrece. Perfeito. Pronto. Assim, Literalmente deu o seu melhor, né? Literalmente deu o a seu melhor. perfeição, ela não é desse mundo, né? Desse plano não é perfeição. Mas o strive for perfection, né? O buscar a perfeição, o buscar o 10, o buscar o emagrecimento, o buscar a melhor forma Ou buscar o meu melhor. o meu melhor. Acabou. Isso Daí teve uma das que alunas faz a que botou gente assim, humano. porra, mas acabou, o teu desafio acabou. E eu nunca nem fiz esteira na minha vida, fiz agora no final para dar um plus, assim. Acabou, teu emagrecimento acabou. Por que fez mais? Foi 1h35, acho, 1h25 de esteira inclinada em 10%. Por quê? Porque eu tenho que dar tudo que eu consigo, porque senão eu vou ficar me sentindo um bosta. Eu tenho que dar tudo que eu consigo fazer. Porque daí entreguei, pronto. Agora... Aí chegou no outro dia, de manhã eu me levantei e disse assim, porra! Pelo amor de Deus. Mas porque eu dei 125%. E não fiquei tentando assim, não, vou tentar tirar foto mais massa e vou tentar ver qual é o menor esforço que eu posso fazer. Não faz sentido. Não faz sentido. Simplesmente não faz sentido. É isso aí. Vocês estão propondo um pacto anti-mediocridade. Exato. Isso aí. Tem um autor que eu gosto muito, chama Steven Pressfield. Ele escreveu um livro chama A Guerra da Arte. Eu estou lendo outro livro dele aqui, que é um romance, Portões de Fogo. É o livro que deu dos 300 de Esparta. Esse eu já li. Esse é bom, né? Esse eu já li. Caraca, o cara escreve. Isso é bom, não? Aí, Isso é fantástico. só que na Guerra da Arte, ele fala que existe um acordo tácito de mediocridade. É isso que existe entre as pessoas. Cada um, na época que eu era professor, eu dizia isso para os alunos. Gente, eu não sou professor para ficar fingindo que estou ensinando, para vocês ficarem fingindo que estão aprendendo. Eu venho para cá para fazer o meu trabalho. O meu trabalho é ensinar. E eu vou dar o melhor que eu puder, o melhor de mim, para eu ensinar o melhor. Ah, mas o senhor ensina coisas de nível muito elevado, porque eu quero que vocês cresçam. Eu não quero que vocês fiquem nesse patamarzinho medíocre que vocês estão. Ah, mas a prova é difícil, porque é para estudar, caralho. Não é para ficar feito besta. Não é para te alisar, não, porra! Porra, aí o que é que eu encontrava? Eu encontrava uma resistência danada dos outros professores, porque o que é que acontecia? Eu queria fazer uma prova tipo Enem, com um texto bonito, para a pessoa interpretar, etc e tal. E eles queriam que a prova fosse assim. Qual é a usina de força da célula? Resposta, mitocôndria. A prova tinha que ser desse jeito. E eu disse, cara, eu não consigo, eu não vou fazer uma prova desse jeito. É fácil de corrigir essa prova? É. Você vai perder menos tempo no final de semana com a sua família? Vai. Mas, bicho, se eu fizer essa prova, não sou eu. Se eu fizer essa prova, eu estou retrocedendo. E aí, isso aí é uma coisa que eu falo, e vocês podem perguntar para minha namorada, porque ela tirou um bocado de nota baixa nas minhas provas. Que ela foi minha aluna, né? mas pode perguntar para ela. As provas eram assim.
Tá entendendo? Era prova bem... Porque eu gostava de fazer. Eu gostava de pegar uma prova e assim, quando o aluno tirava 10 e tudo mais, eu ajudava e dava livro. Eu outro dia com um aluno que recebeu um livro meu, ele olhou para mim, tu que é o Henrique, eu ganhei os livros e tal, porque eu tirei 10 numa prova. Isso é legal, mas, cara, isso estimula. Tá entendendo? E hoje o que a gente vê são as pessoas fazendo o contrário. É o vídeo com legenda, sem palavra difícil, é os podcasts sem profundidade, é relacionamento superficial, amizade superficial. O cara não é amigo, o cara é companheiro de bebida de bar. Nós 4 aqui somos muito mais amigos, a gente nunca se encontrou pessoalmente, meu irmão. Porque a gente discute temas muito mais profundos do que o que eu tenho aqui com uma galera daqui. Tá entendendo? Então é outro nível de coisa. A gente tem que buscar isso, a gente tem que buscar essa coisa lá em cima. E eu acho que o recado que fica pro... Não, diz aí, Filipão. A gente tem que buscar o ser, né, da presença de fato. Porque você vê, você falou um negócio importante. Tudo é superficial, porque tudo é para aparecer. Então, assim, ó, poxa, eu sou fã de podcast. Qual foi que você ouviu? Ah, não lembro o nome, não. Ah, adoro assistir série. Qual que você está assistindo? Ah, é uma lá. Mas qual é o nome? O que está acontecendo lá? Ah, eu não sei, não. As pessoas parecem, muitas vezes, e, pessoal, não entendam a gente errado. Quando a gente fala as pessoas, nós não nos excluímos necessariamente do que estamos falando. Tá? A gente está no meio também. Isso é um fenômeno contemporâneo. É como se houvesse um transe coletivo. E eu acredito muito, eu sei que eu sou chato nesse assunto, pessoal, que isso cai de novo na falta de motivo. Porque o porquê existir, o porquê fazer o que fazemos, o para onde vamos, o que buscamos, né? Tá tudo muito amorfo. Eu sinto hoje muito. Tudo muito amorfo. O significado das coisas muito perdido. E assim, tudo meio, sei lá, meio tonto, né? Então, quando a gente consegue dar o norte, é uma grande conquista. E o Marcelão conseguiu dar o norte, pegar, seguir reto ali, tá? E dar um resultado legal. Cara, isso é uma conquista enorme. Por quê? Porque hoje está difícil a gente ter forma, né? E eu não digo que a forma seja mais importante do que a essência, mas a forma tende a refletir a essência. Exato. Né? E isso é importante. Vai, Marcelão, vai. Eu acho que o nosso papel é falar sobre isso, porque não dá para negar que a gente tem uma pegada diferente no que diz respeito ao emagrecimento. Nós, os 4 aqui, e tantos outros colegas nossos, que a gente vai fazer depois um evento de novo com todo mundo, a gente encara esse processo de uma outra forma. Não, é inegável que a gente casa ou assenta o emagrecimento em algo maior. Que pode não ser atraente ou atrativo para a grande maioria do público, talvez não seja. Só que isso também pouco nos importa, porque a gente quer trabalhar para quem se identifica com isso. E é importante para quem se identifica com isso saber que existe essa base, assim, que a gente se importa, sabe? A gente se importa. Seguido eu recebo mensagem assim, ó, Marcelo, me indica um cardiologista, porque eu preciso ir consultar com um cardiologista e tenho medo de ele ser técnico e não se importar. Porque sabe, assim, que eu me importo, que o Henrique se importa, que o Adolfo se importa. Assim, como é que tu tá? Por exemplo, tá hipertenso. Tá hipertenso. Como é que tá a tua família? Como é que tu tá dormindo? Como é que estão as coisas do teu emprego, hein? Tá tudo bem? Tu tá bem de dinheiro? Como é que estão as coisas? E como é que é a tua noite de sono? Como é que tu tá indo dormir como com o teu esposo, com a tua esposa? Como é que tá o contexto? Porque às vezes não é um Lodipino versus Valsartan. Às vezes poxa, não tem que resolver isso no trabalho. Não é? Então, às vezes, as pessoas, agora que as pessoas conhecem que existe esse outro lado, elas ficam inseguras, assim. Eu tive que ir num pronto atendimento, mas eu tenho medo de ir no pronto atendimento, porque se simplesmente me derem um remédio é inadequado, porque talvez não se importem. Né? Então, é importante que a gente fale sobre isso, porque, mal ou bem, a gente tem a nossa audiência aqui. E onde é que a gente tem que puxar a orelha da nossa audiência? É dizer assim, ok, vocês, audiência, existem. E nós, influenciadores, existimos. Agora a gente precisa fazer acontecer. Senão a gente
gente está aqui numa discussão bizantina, falando sobre filosofia, sobre estilo de vida, sobre emagrecimento com uma base maior, mas tu precisa emagrecer. Que existe uma medicina e uma nutrição mais humanizada, integrativa, que olha o todo, mas tu precisa ter resultado. Porque o juiz é o resultado. Resultado é ser feliz. Resultado é ser saudável. Resultado é gostar do que vê no espelho. Resultado é servir de exemplo, gerar sensação de admiração e orgulho. E resultado é fazer o que precisa ser feito. Porque senão toda a existência do que eu e o Henrique, o Felipe, o Adolfo, os colegas estamos fazendo, e todo o conhecimento que vocês estão criando, sem resultado, o jogo também não começou. Então a gente tem que falar, ampliar, sedimentar e puxar a orelha. Sim. Não pode passar trimestre, semestre e ano com conversinhas filosóficas, reclamando da medicina tradicional e com 50 quilos para perder. Não pode. Tem que usar esse conhecimento, essa base e esse suporte para fazer. Não só para fugir da medicina tradicional e se esconder aqui sem resultados. Eu sou o maior parceiro do mundo, mas eu preciso que entregue resultado na vida real. A gente está aqui para evoluir. Exato. A gente está aqui para se desenvolver. Então a gente vai conversar, vai se aprofundar, mas sem resultado é tudo em vão. Exatamente. O nome do jogo é resultado. Não adianta todo o desenvolvimento acadêmico, desenvolvimento pessoal, toda a leitura e esses livros que ele leu todos aqui, se no final das contas isso aí não se resumir a uma coisa palpável. Resultado. Né? Independente de qual resultado seja. Quer seja que o seu objetivo é perder peso, perder peso. Evolução. Evoluir. Perfeito. Ano após ano, igual, ano após ano, com as mesmas queixas, com as mesmas listinhas de desejo no fim de ano, desejando as mesmas coisas porque não fez, não vale. Pessoal, vou dizer uma coisa para vocês, viu? Você sabe que eu amo vocês três, mas essa live de hoje está sendo extremamente inspiradora e motivadora para mim. Então, muito obrigado. Chega muita gente. Porque... Hein? Coisa boa. Próxima, quer dizer que a próxima live dos Cavaleiros, no final de 2023, vai ser todo mundo sem camisa? Vai ter que ser! Vai ter que ser! Tirando onda. Esse público aqui, quem é que topa? Eu já tô assumindo. Cara, olha, eu já falei para vocês no início da live, inspirado muito no Marcelão. Marcelão me mobilizou esse resultado do Marcelo. Eu sou o próximo aqui. Tá, vou sim. E vou acreditar ele, essa inspiração. Isso aí não tenho dúvida. Porque isso é muito bacana. Tá? Tem que fazer, tem que ser feito. Tem que fazer. E se a gente vai chegar no fim do ano e mostrar tudo isso, bora mostrar. Fazer a maior esculhambação, a maior confusão do mundo. E sabe, então, é muito bom. Adolfo, isso é fantástico, porque essa inspiração que o Marcelo gerou, ela tem tantas lições por trás dela, e uma das lições que eu acho mais fantásticas é que E que é uma coisa que a gente não vê hoje. O Tojobi dizia que sucesso aqui no Brasil é ofensa pessoal, né? Tem uma frase dele que... Então, cara, quando eu vejo o Marcelo com a caixinha de perguntas dele, e aí tem cara, aqueles pontinhos bem pequenininhos, não sei quantas perguntas, eu digo, cara, que massa que ele tá tendo muita interação. Tá entendendo? Eu vejo o Marcelo, aí o Adolfo faz uma live, tem 100 e tantas pessoas. E o Felipe chegando lá perto dos 80 mil seguidores. Já passou, né, Felipe? De 80. Cara, isso é muito massa. Quando eu vejo essas coisas acontecendo, eu fico muito feliz pelas pessoas. E é um sentimento que vem realmente de dentro, entendeu? Bate aquela invejinha, porra, o abdômen do Marcelo tá muito trincado do meu peito, né? Mas, ao mesmo tempo, inspira. E você fica feliz porque o cara fez a transformação. Tá entendendo? Gente, isso que tu falou, cara, eu tenho certeza que é recíproco de todos, assim, porque cada um de vocês, eu admiro por pontos específicos, assim, a tua erudição, tua cultura e o modo como tu explica as coisas, Henrique. O Adolfo, filho da mãe, falando de hormônios e suplementos, que é a minha paixão, assim, e ele manja demais dessa coisa. O Felipe é o nutricionista. O Felipe
Felipe é o meu nutricionista com dicas, com práticas, com tudo. Então, eu tenho muitos pacientes em comum. Então, assim, meu Deus do céu, eu preciso continuar aprendendo com eles, porque tem muita coisa que eu não sei ainda que eles fazem. Então, eu tenho certeza que isso que tu falou, para nós os quatro aqui e para os outros colegas, é verdadeiro. E aí, quem é que lucra com isso? Porque a gente fica aqui um puxando o outro. Ah, o outro quer ganhar músculo, o outro quer não sei o quê, eu quero escrever melhor. Quem é que ganha? A nossa audiência, porque a gente acaba subindo, subindo e subindo. Os quatro e mais os colegas todos espirrando, né, incentivo, dicas, conhecimento, informação para todo mundo. Acho que esse é o grande segredo. Esse é o grande segredo. Por que está dando certo, como tu bem citou, assim, cada um crescendo? Por causa daquilo que eu falei, cada um está fazendo por si o melhor possível, se inspirando e apoiando todo mundo que está dentro, né? Melhor universo, melhor universo. Não, eu sinceramente estou muito bem acompanhado aqui com vocês, porque com cada um eu aprendo um monte todo dia, pode acreditar. Henrique Altran, eu já disse a ele, eu me formei antes de Henrique, mas eu disse a ele que ele já foi meu professor mais do que os meus professores da faculdade, já me ensinou muito mais coisas. Com certeza. Cara, Bom, muito pessoal, show. isso é bonito. Muito Muito show. bom. Gente, eu acho que a gente deu o nosso recado, né? Acho que para a última live do mas ano, ele- Mas a gente última tá, a live gente do ano tá em fez jus, dívida. né? Fez jus, fez por Mas a gente está em merecer. dívida com uma coisa, ó. Essa live vai fechar com 2 horas e pouco. Nós prometemos fazer uma live de quantas horas, Henrique? 5 horas, só bateu o recorde. Não é uma live de 5 horas. Então, eu acredito que seja interessante para nós quatro estabelecer que em 2023 nós faremos essa lendária, icônica live de 5 horas, Bora. porque isso foi um compromisso que assumimos lá atrás, ainda não cumprimos e não podemos permitir compromissos sem cumprir. Tá né? fechado. Tá Próximo ano a gente fechado? vai marcar. Então, a gente Fechado. pode, inclusive, jogar essa live para ser a live que a gente vai fazer sem camisa, porque a gente leva meia hora tirando a camisa, que é para o pessoal ficar... Né? Acho que a gente só vai arrumar confusão com isso, viu? Ai, ai, ai. Mas é problema, sai da problema. Problema grande, grande. Show de bola. Mas tá fechado. É só marcar e a gente faz. Show. Meus amigos, eu não tenho palavras para descrever como eu sou feliz de ter vocês como amigos. Vocês são absolutamente geniais. A gente não se encontrou ainda. Eu só conheci, aqui pessoalmente eu só conheço o Felipe, mas a gente tem que marcar um encontro. Nós quatro precisamos nos encontrar. 2023, pelo amor de Deus, a gente precisa se Isso aí. encontrar. 2023 Família, tem que sair. as nossas famílias precisam se conhecer. Eu tenho certeza que vai ser absolutamente maravilhoso, porque vocês são pessoas absolutamente incríveis. Muito obrigado por existirem. Show de bola. Obrigado. Eu tenho que agradecer vocês também. Gente, desde que a gente começou esses trabalhos todos, o ganho que eu tive, para mim, é enorme. Eu agradeço a vocês tremendamente. E na esteira do que o Henrique acabou de falar, aquele projeto da gente viajar itinerante, fazendo nossos eventos pessoais, né? Pessoalmente, então presencialmente. Sim. Porque tem muita gente me cobrando no direct. Então, temos muita coisa para 2023, pessoal. Então, se em 2022 a gente teve a oportunidade de trocar tanto, aprender tanto uns com os outros e ajudar tantas pessoas que eu sei que nós ajudamos, graças a Deus, 2023 que seja maior ainda. Obrigado a vocês três, obrigado a todos que acompanham esse nosso trabalho. Show de bola. Show de bola. Obrigado. Galera, Feliz Natal, um ano novo absolutamente incrível. Né? Marcelão vai recuperar aí 2 quilos no ano novo e no Natal. Até mais. Gente, Mas muito só obrigado. 2, quando ele recuperar 2, ele já acende o alerta vermelho dele. Então agora não tem Se mais inchar a barriga, muito já bom. sei. Muito bom, muito obrigado, bom. gurizada. Valeu. Obrigado. Feliz Natal para todo mundo, para as famílias. Aproveitem bem. E vamos entrar 2023 para derreter. Vamos. Show sim. de bola. Show de bola. Valeu, galera. Feliz ano Tchau, novo. pessoal. Até mais. Um abraço Tchau. grande. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Valeu.